Bem, amigos da Rede Globo, estamos de volta. Você vai acompanhando aí o grid de largada, as principais posições. O Hamilton largando na pole position, o Raikkonen em segundo, Alonso em terceiro, Massa na quarta posição, Kubica em quinto, Schumacher em sexto, Kovalainen em sétimo, Fisichella em oitavo, o Heidfeld em nono, Trulli na 10ª posição. Você vai acompanhando aí as posições. O Mark Webber em 11º, o Coulthard em 12º, depois o Wurz 13º, o Rubens Barrichello na 14ª posição. Essas principais posições do grid de largada. 22 graus a temperatura do ar, 37 graus a temperatura da pista, temperatura mais baixa tanto do ar quanto da pista do que em relação ao treino de ontem. Os ventos, 1,4 milhas, ventos insignificantes, e o vento que é sempre um grande problema em Silverstone. Você está vendo aí o chefão da Renault conversando com o homem da Mercedes, da McLaren. E aí você está vendo o Lewis Hamilton. Esse é o Alonso na 3ª posição, porque o Felipe Massa está logo ali atrás, na 4ª posição. E agora sim o Lewis Hamilton que vai largar na pole position. Serão 60 voltas. 60 voltas com 5.141 metros em cada uma delas. A expectativa, a previsão é de que o Lewis Hamilton seja o mais leve dos 4. O Alonso, uma atitude mais conservadora. E na Ferrari, como a gente já previa ontem, quem faz o segundo melhor trecho de classificação tem direito de escolher a condição do carro, escolhe mais leve para tentar a pole. Foi o que aconteceu. Como o Kimi Raikkonen errou feio na última curva, e mesmo assim foi o segundo, ele, teoricamente, é o mais leve, teria tudo para marcar a pole position. E o Felipe Massa deve parar 2 voltas depois do Kimi Raikkonen. Então o Felipe está mais pesado e vai apostar nessas 2 voltas, tentar fazer com o Raikkonen o que o Raikkonen fez com ele no Grande Prêmio da França. Só que ele tem 3 carros à frente dele. Tudo pode acontecer numa pista em que a ultrapassagem não é proibida, onde nós temos pontos de ultrapassagem. A expectativa, Reginaldo, é de uma grande corrida. É de uma grande corrida. Bom dia, amigo da Globo. Corrida de 60 voltas numa pista que muda muito de acordo com o vento, nesta planície onde nasceu Silverstone, sobre uma antiga base aérea da Segunda Guerra. E o Raikkonen, visivelmente mais leve, porque mesmo errando, para quem viu os treinos, viu que ele errou na parte final e fez aquele tempo todo. Quer dizer, é um sintoma de estar mesmo mais leve, e tem essa história, essa combinação da Ferrari. E a mesma coisa com a McLaren, só que com a McLaren tem uma curiosidade muito interessante. Foi decidido na moeda em favor de Hamilton. A moedinha, não. Hamilton e Alonso jogam a moedinha e caiu para o Hamilton o direito de escolher se ele largava mais leve, se ele faria o último treino mais leve ou mais pesado. Isso o Alonso confirma. A McLaren jogou tudo certamente para anular no grid uma boa vantagem que a Ferrari demonstrou domingo passado na França, porque não foi pouco, hein? O Hamilton foi o primeiro McLaren a se depois das 2 Ferrari, chegou 30 segundos, mais de 30 segundos atrás. Então a Ferrari tem o melhor carro no momento. Muito bem, vamos ver o que acontece. Vamos ouvir o que o Felipe Massa tem a dizer. Ele conversou agora com o Felipe Massa. O Carlos Gil conversou com o Felipe Massa. Vamos ouvir. Felipe, na semana passada, o Kimi largou atrás, em 3º lugar, acabou conseguindo ganhar. Esse é um sinal de que nem sempre é preciso ser o pole para ganhar uma corrida. Você confia nisso hoje? É sempre melhor ser o pole, mas não quer dizer que seja impossível. Vamos tentar fazer com que a corrida seja melhor do que a classificação e ir para frente. Obrigado, Felipe. Boa corrida, Galvão. Nada é impossível em corrida de automóvel. Vamos esperar para ver o que acontece. Luciano Burti, qual é a sua expectativa para este grande prêmio que se aproxima da largada e que promete ser bom? Bom dia a todos. Acho que tem briga boa pela frente. Você pode ver até a Ferrari largando diferente da maioria do grid, com pneu macio, que deve dar um desempenho melhor nas primeiras voltas. E eles pretendem então atacar logo no início. Então a gente sabe que a estratégia vai ser fundamental para a corrida, mas pode crer que vai ter briga boa logo de cara. Aí aquecendo os pneus o Lewis Hamilton, o fenômeno da Fórmula 1, 8 corridas, 8 pódios, 2 vitórias, líder do campeonato, numa temporada de estreia. Algo inédito na Fórmula 1, na frente do povo dele, dos ingleses, apesar de ter um torcedor da Espanha ali, com a bandeira da Espanha torcendo, claro, para Fernando Alonso. Olha como ele se preocupa em aquecer os pneus, porque a temperatura é de 21 graus e a temperatura da pista
de 37 graus. Vamos ver o seguinte, vamos tentar ver, porque hoje, diz que a giradora, você está vendo aí o Ron Dennis ao lado de Mr. Hamilton, o pai do Lewis Hamilton, e dizem que vão fazer uma captação de som. Felipe teve problema no grid. Felipe teve problema. Eu estava para dizer aqui, olha lá, apagou o motor do Felipe. O Felipe tinha dado uma fumada ao carro dele quando ele passou na volta de apresentação. Podia ser normal, imaginei que ele tivesse passado em cima de alguma coisa, está parado, ele está fazendo o procedimento normal. Os fiscais agora têm que interromper o procedimento de largada. Aí, já está interrompido o procedimento de largada. Vamos dar mais uma volta de aquecimento. Vamos dar mais uma volta de aquecimento, ele tem que sair dali, senão ele vai largar de trás. Senão ele vai largar de trás. Até para deixar claro, assim, caso o motor tenha morrido, desculpa, Regi, caso o motor tenha morrido, também não tem nada a ver com o que o piloto possa fazer. Ele deve ter apertado o botão de neutro para entrar no ponto morto, e assim que apertou o botão, o motor morreu. Então, infelizmente, não tem como voltar atrás, não tem como ligar o motor do carro sozinho, precisa do mecânico. Então fica difícil, a situação deve largar do box. Não, daí ele já tem que largar ou de trás ou do box, porque ele teria que sair até antes do último carro passar a linha de chegada. Fica complicada a corrida de Felipe Massa, vai ter que largar do box. E largar do box significa só poder largar depois que passar o último. E o último já passa ali a muito por hora. Então sai com enorme prejuízo. Facilita a vida dos três. O Felipe é o que tem tido o maior número de problemas extra corrida, digamos assim. Aí você está vendo o Mário Tyson, o homem da BMW. A BMW que é a terceira melhor equipe dessa temporada, logo depois da Ferrari e da McLaren. A preocupação, a agitação dos mecânicos da Ferrari, que nesse momento apostam suas fichas ali com o Raikkonen. E o Felipe volta, agora o carro não tem problema, ele tenta ainda dar uma aquecidinha no pneu dentro do box. E vai parar, vai largar daí, ó. É daí que ele vai ter que largar. E ele só pode partir dessa posição quando o último carro passar por ali. Quando o último posicionado no grid passar por ali. Teoricamente o Sato, mas ele pode até ultrapassar alguém. Então aí vem os carros. No final da segunda volta de aquecimento de pneus. Vamos ver, agora cabe ao Felipe dar um espetáculo. Cabe ao Felipe, já que nós mostramos aí os bons momentos do Ayrton Senna em Silverstone antes da Fórmula 1, cabe ao Felipe partir para cima e dar um espetáculo, tentar recuperar para marcar o maior número de pontos possível. Mas fica complicada a vida dele. Você está vendo ali o carro, para quem não viu o treino ontem, o carro da RBR, ele tem ali 220 mil fotografias, pequenas fotos, cada um que quis botar a foto ali pagou 10 libras, foram 400 mil libras de arrecadação, 1.600.000 reais para pesquisas de células-tronco, uma atitude de benemerência da RBR. O Luciano Burti pagou, botou a foto dele ali. Aí o Felipe Massa no box. Vamos lá para a largada, tá preocupado. Hamilton não cometeu nenhum erro até agora, nenhum erro. Um pequeno no treino de quinta-feira em Mônaco e uma pequena rodada no treino de sexta-feira, anteontem. Aí a Lisa Dennis, a mulher do Ron Dennis, a primeira dama da McLaren, sendo muito mostrada pela TV, tanto no treino de ontem quanto para a corrida de hoje. Aí os carros vêm chegando, tomando posição, lembrando, Rubens Barrichello larga em 14º, aí o Ron Dennis, o chefão da McLaren, cara fechada, ele chorou sexta-feira, dizendo que não tem nada com esse problema. Na quinta-feira, dizendo que não tem nada com esse problema de roubo de documentos, que não usou nada. Luz vermelha, vamos para o som dos motores. Apagada a luz vermelha e vamos para a largada. Raikkonen vai duro, dá duro para cima de Hamilton, que sustenta a ponta. Alonso é o terceiro, a quarta posição é de Kubica. Felipe Massa vai largar lá atrás. Por enquanto ele não se aproxima do bloco. Lewis Hamilton segura a ponta. A segunda posição é de Raikkonen, Alonso é o terceiro. Veja aí os três primeiros, o Kubica vem na quarta posição. Fisichella, Kovalainen. O Raikkonen foi apenas o sétimo. Lá atrás a gente vê que uns 100 metros de largada o Massa já passou Ele já vem tentando abrir vantagem, tentando se recuperar. O Raikkonen está dando duro ali para cima do Fisichella. O Lewis Hamilton é o primeiro. Aí você vê o Jason Button, o Rubens Barrichello está com o carro pesadíssimo, vai para uma parada só.
Ele vai arriscar tudo para uma parada só. Jenson Button vai abrindo caminho. Vai conseguindo fazer a ultrapassagem. Outro piloto da casa. Ali o Ralf Schumacher. Eles vêm para completar a primeira volta. Olha a briga lado a lado. O Schumacher fecha a porta. São curvas de alta. É um belíssimo circuito. Sempre exige uma grande performance. E aí vem eles para completar a primeira volta. Alonso, Raikkonen. Perdão, Hamilton, Raikkonen, Alonso. Kubica. Vamos esperar o final da primeira volta para ver a recuperação de Felipe Massa, que infelizmente foi obrigado a largar na última posição. Olha como ele tira de lado, olha como ele tira de lado para fazer mais uma ultrapassagem. Vem acelerando. A imagem vai ficar muito em cima do Felipe Massa, porque ele vai vir acelerando, vai vir apertando, usando tudo que tem da Ferrari. Ele já conseguiu fazer 3 ultrapassagens em cima de Sato, Albers e Sutil. Está atrás do Anthony Davidson. Já fez a ultrapassagem em cima do Anthony Davidson, já está atrás do Jenson Button. Já fez 4 ultrapassagens. E já tirou de lado, e vai abrindo caminho, e vai passando o Felipe Massa. Vai que vai para cima. Aí você está vendo aí os 2 carros da Williams, o Wurst e o Rosberg. Ele já passou o Button, já vai para cima de Barrichello, já vai para cima do Rubinho. O Rubinho é o 16º colocado. Ele já vem para cima do Rubinho. Vamos tirando, vamos abrindo, vamos embora. Vamos acelerando. Vai passando o Barrichello. Mais uma ultrapassagem. É a segunda volta e vai dando show. Felipe Massa vai indo para cima. Ele já passou o Sato, Albers, Sutil, o Davidson, o Button e o Barrichello. Já ocupa a 16ª posição. Agora vai começar a ficar mais difícil. Ele vai se aproximar de Vitor Antônio Liuzzi e depois vai se aproximar dos 2 carros da Williams, de Wood e de Rosberg. Hamilton já abre 6 décimos de vantagem para Raikkonen. Faz a volta mais rápida, agora 1:22.487 Lewis Hamilton. Raikkonen responde com 1:22.461. A volta mais rápida de Raikkonen. Ele está 6 décimos atrás do Hamilton. O Alonso está 1.1 atrás do Raikkonen. O Kubica está 1.5 atrás do Alonso. O Kovalainen 1.8 atrás do Kubica. O Fisichella 1.1 atrás do Kovalainen. E aí a repetição da largada. Veja só como o Hamilton segura a posição. Dá o lado de fora para o Raikkonen. E olha só o Felipe, tem que ficar parado. Só na hora que passa o último carro que ele pode sair. E ele já chegou ali a 200 naquela curva. Você vê que a preocupação do Raikkonen era largar por dentro, no lado sujo. Ele tinha medo de perder essa posição para o Alonso. Como ele não perdeu, isso é fundamental para a corrida dele, porque teoricamente ele está um pouco mais pesado que o Hamilton, então tem uma chance boa aí durante a prova. Pode parar depois. E olha o Felipe abrindo o caminho, vai embora, e vai abrindo o caminho. Mais uma ultrapassagem, passou Vitor Antônio Liuzzi. Passou Vitor Antônio Liuzzi, que era 15º colocado. Ocupa a 15ª posição, já vai chegando ali atrás de Wurst. Era o Wurst e o Rosberg passou o Liuzzi. Aí ficou o Wurst para ele agora. O Felipe está animado, isso é importante. Quando você está largando numa posição dessa e as coisas começam a dar certo, você se anima. Ele fica muito longe dos primeiros colocados, vai ter que fazer uma corrida pensando nos pontos, pensando no campeonato. Tem que entrar na zona de pontuação. E o papel não é só dele, né, Galvão? Agora a Ferrari também vai ter que calcular uma estratégia muito boa. E lá vai ele para cima, veja como ele pega o vácuo, arrisca, chega na curva do fim da reta, aí é perigoso, é complicado, é muito rápido. Foi o Schumacher quebrou a perna. Quando ele se acidentou, foi ali que ele saiu, escapou e quebrou a perna. Aí o Felipe vai acelerando. Você vai on-board, você vai tocando com o Felipe Massa. Nesse momento ele tem a 15ª posição, está ali atrás do Wurst. Está armando o bote para trás do Wurst. Botou por dentro, já para fazer ultrapassagem, o Wurst por fora. Felipe tomou a posição de dentro, deixa o carro espalhar, faz a ultrapassagem, assume a 14ª posição. Hamilton é o primeiro, Raikkonen é o segundo, Alonso é o terceiro, Kubica é o quarto, Kovalainen é o quinto, Fisichella é o sexto, Raikkonen é o sétimo, Ralf Schumacher o oitavo, Mark Webber o nono, Trulli é o 10º, Coulter o 11º, Rosberg é o 12º, Speed é o 13º, Massa é o 14º. Agora ele vai para cima do Speed, porque praticamente não há diferença. Essa aí é a câmera colocada no carro do Wurst, mostrando a ultrapassagem do Felipe. Olha como o mundo é rápido na Fórmula 1. Quer ver? Aí é o momento da freada, ó. Um freou, o outro não freou ainda. É impressionante. Uma diferença que existe aí de nada de se pisar no freio. Hamilton vira 1:21.898, é o primeiro a virar abaixo de 1:22. O primeiro a virar abaixo de 1:22.
4 voltas completadas. A vantagem do Hamilton para o Raikkonen é de 1 segundo, que é de 1,3 para o Alonso. Teoricamente o Hamilton está mais leve que o Raikkonen, que está mais leve que o Alonso. Então está tudo dentro da ordem. E o Felipe estava 2 voltas mais pesado, perdão. E ele vai para cima do Speed agora. Vai passar. Já botou de lado, já vai embora. E vambora, Felipe, acelera aí. Já passa pelo Speed, o próximo é o Nico Rosberg. Agora ele vai ter que andar um pouquinho. O Nico Rosberg está 2,6 à frente dele. Agora ele vai ter que remar um pouco mais para chegar no Nico Rosberg, para ocupar a 12ª posição, mas é impressionante a reação nesse momento do Felipe Massa, Reginaldo. Como você disse, ele está com apetite. Ele está se divertindo sem dúvida nenhuma, e nós também, né? Ainda mais com a câmera on-board, a gente fica vendo exatamente aquilo que a gente gosta de mais ver nas corridas. Vamos lá, Carlos Gil. Bom dia, Galvão, Reginaldo. Previsão de paradas de Ferrari e McLaren é a seguinte: Hamilton na 17ª, Kimi entre 18ª e 19ª, Massa e Alonso na 20ª volta. O Kimi deve ser na 18ª mesmo, travada, 2 voltas antes. Isso tem sido normal na Ferrari. Aquele que faz no treino a melhor marca no segundo trecho do treino tem a opção de escolher mais leve ou mais pesado. Se ele escolher mais pesado, a diferença sempre tem sido de 2 voltas. Tem sido um procedimento padrão na Ferrari, enquanto a McLaren está jogando moedinha para cima. Tá dando certo, né? Tá jogando moedinha para cima, tá dando certo. 5 voltas completadas. Vamos esperar essa volta, veja só. Felipe Massa na volta anterior passou 2,6 atrás do Rosberg, agora passou 1,7 atrás do Rosberg. Tirou 9 décimos nessa volta. Ele já vem se aproximando ali do Rosberg. E ao se aproximar do Rosberg, ele já vai chegar também no David Coulthard. E já vai começar a brigar lá na frente pela 10ª posição. Globo, a gente se vê por aqui. Team Music Store. Baixe músicas no seu Team. Aí nós vamos na 6ª volta. Felipe Massa vai acelerando, vai dando show. E vai todo mundo se ligando na Fórmula 1. Esta manhã de domingo. E olha, em função da grande goleada da seleção brasileira, 6-1 ontem, atropelou o time do Chile. Brasil e Uruguai vão jogar a semifinal da Copa América nesta próxima terça-feira, às 9h45, depois de Paraíso Tropical. Portanto, você vai assistir o Cacete Planeta e a Diarista num outro dia, excepcionalmente na quarta-feira. Faz assim. Você está acostumado a ver o Cacete Planeta e a Diarista na terça, tá certo? E ver o futebol na quarta. Então você inverte. Você vai ver o futebol na terça e na quarta-feira você vê o Cacete e Planeta. E aqui você vê o Massa mais rápido que o Rosberg. Apareceu ali o gráfico. O Felipe Massa mais rápido que o Rosberg. Em volta a volta ele já chega, já encosta. Você tá mais rápido que ele. Vai embora, meu amigo. Você vê que mais rápido, você tá muito mais rápido que o Button. Então, de novo, a equipe, olha o Rosberg passando por fora. Tentando passar, né? E o Felipe aproveitou e botou por dentro para fazer ultrapassagem em cima do Rosberg. Deu sorte o Felipe, porque passar o Rosberg não seria tão fácil, embora ele estivesse 1 segundo mais rápido. Pelo visto, passar o Coulthard também não vai ser muito fácil. O Coulthard ultimamente tem sido uma chincana ambulante. Ele vem abanando para todo lado, mas o Felipe tá com apetite, amigo. Olha como ele vai, ó. Olha como ele vai. Olha como ele vai para cima. Ele não tem nenhum, não tá tendo nenhuma, tá sendo nada cauteloso. Ele tá indo para cima e quer acelerar e quer entrar na zona de pontuação. Ele já vem na 12ª posição, já vai brigar pela 11ª. Mais do que largar em último, ele largou dos boxes. Agora tem motor no carro do Coulthard, hein? Tem motor no carro do Coulthard. O mesmo motor do Felipe. Não, é Renault. Mudou, tinha mudado. O Rosso que tá, a STR que está com... Era até o ano passado. Houve essa troca. Era até o ano passado a Ferrari, mas tô impressionado de ter motor no carro do Coulthard ali. Motor Renault, mesmo motor do carro do Fisichella do Kovalainen. Chegou, Felipe, chegou. Ô, Coulthard, não atrapalha a vida dele, Coulthard. Tá vendo, Felipe? Ele tá disputando o campeonato, o Coulthard. Felipe meteu por fora, o Coulthard vem. Não tá afim de deixar, veio por dentro, botou meio que de lado, Felipe, para fazer a ultrapassagem. Lado a lado com o Coulthard, vambora, acelera, Felipe, acelera, ficou difícil. Ficou sem posição, ficou ameaçado, inclusive, pelo Rosberg. Ficou, inclusive, ameaçado pelo Rosberg. Foi onde ele fez a ultrapassagem em cima do Rosberg.
onde o Coulthard espalhou o Rosberg. Lá vem Felipe, tá difícil, mete por fora. E agora, e agora, e agora? Sai pra lá, Coulthard. Passou Felipe Massa e foi embora. Isso também marca a carreira de um piloto. Claro que ele preferia estar largando ali na frente, lutando pelos pontos, porque ele está na briga pelo campeonato. Mas sendo obrigado a fazer o que ele fez, uma atuação dessa marca o piloto, marca a carreira do piloto, sem dúvida nenhuma. Isso é corrida de automóvel, isso é Fórmula 1, bota pra cima, vamos embora e vamos passando. E o Rosberg foi pra cima do Coulthard. Agora, problema deles. Raikkonen faz a volta mais rápida, 1:21.845 contra 1:22.171 do Hamilton. Vai diminuindo, o Raikkonen vai se aproximando do Hamilton. A diferença é que já passou de 1 segundo, é de 0.7. O Alonso é o terceiro, bem com calma, de 1.7 atrás do Raikkonen. O Kubica, e me impressiona muito esse piloto polonês. Vou relembrar uma frase, aí uma recuperação do que aconteceu 2 voltas atrás. 2 voltas atrás, olha. O Coulthard botou o Rosberg para fora. E aí o Felipe Massa botou por dentro para fazer a ultrapassagem. Aí você vai ver do carro do Nico Rosberg. Se ele, olha lá. Por isso é que eu disse exatamente, o Coulthard botou o Rosberg para fora. O Coulthard tá uma chinquene ambulante. Não tenha dúvida que o episódio deve estar em observação e pode haver uma punição para o Coulthard. Vai aparecer já já. Olha o Felipe, ó. E vamos embora. Abrindo o caminho para fazer a ultrapassagem. Aí você tem Mark Webber, é o primeiro a parar nos boxes e parar muito cedo. Aí você está vendo o Mark Webber. Ele teve problema durante todo o fim de semana, teve problema de câmbio. E aí veja como o Raikkonen vem se aproximando do Hamilton. Você vê que, Galvão, desde a França, né, que a gente falou que a Ferrari melhorou, que a gente pôde ver que a Ferrari melhorou com a vitória do Raikkonen, deu para perceber que é principalmente em ritmo de corrida, porque você pode ver, eles têm um pneu macio contra o pneu duro da McLaren, e mesmo assim o Raikkonen vem andando mais rápido. Então mostra que a Ferrari teve uma evolução, não só na classificação, mas principalmente na corrida. Mas seria normal andar com o pneu mais rápido que o pneu macio agora. Então, mas você pode ver que depois de algumas voltas, teoricamente, se o carro não é bem equilibrado, ele começa a ter aquele desgaste e começa a perder um pouco de rendimento. A McLaren devia estar começando a levar vantagem. Então, a Ferrari tem um carro tão bem equilibrado que consegue fazer o uso do pneu macio. Nesse momento, olha como trava o dianteiro esquerdo o Nico Rosberg, como ele travou o dianteiro esquerdo, quase. Foi buscar lá atrás o Coulthard, porque os dois vão se estranhar no caminho ainda. Os dois vão se estranhar ainda no caminho. Aproveitando o que disse o Luciano, isso é muito bom para a gente ver o quanto a Fórmula 1 vai mudando durante uma mesma temporada. A gente lembra que a Ferrari estava melhor, depois ela tomou 3 da McLaren, e aí ela veio para Mayencourt muito melhor do que a McLaren, tanto que o próprio Alonso dizia, o Alonso e o Hamilton diziam que em Silverstone, onde de uma semana para outra não tinha nada para fazer, que a Ferrari iria ser melhor. Agora eles voltam a treinar, terça-feira que vem em Spa. Quer dizer, pode mudar de novo para as provas seguintes e assim vai até o final do ano. Olha o Alonso, foi 86 milésimos mais rápido que o Hamilton, depois foi 101 milésimos mais lento, depois foi 225 milésimos mais rápido. Isso nas voltas número 8, 9 e 10. Nós estamos com 10 voltas completadas, num total de 60 em 10 voltas. O Felipe passou, o Mark Webber agora se retirou, mas passou o Sato, passou o Albers, passou o Sutil, passou o Davidson, passou o Jenson Button, passou o Barrichello, passou o Liuzzi, passou o Gus, passou o Speed, passou o Rosberg, passou o Coulthard e já está na 10ª posição. Galvão, E o Carlos Gil informa. a respeito do carro da RBR, do Webber e do Coulthard, que nós vimos no detalhe agora há pouco, e em relação a essas pequenas fotos, são uma curiosidade. Um brasileiro comprou o espaço e, em vez de mandar uma foto, ele mandou um escudo do Internacional de Porto Alegre. Um torcedor fanático colorado. Então, nesse carro da RBR, em vez da foto do torcedor, tem um escudinho do Inter. Tá certo. Os torcedores do Inter que continuam dizendo que pelo menos até dezembro, até o jogo do Boca Juniors com o Milan, o mundo é vermelho, pelo título conquistado. E olha o Felipe indo para cima do Trulli. Essa ultrapassagem não tinha aparecido ainda. Ele indo para cima do Trulli. Veja a recuperação. Isso quer dizer que ele é o 9º colocado nesse momento. Mais um, carimbou mais um. É o 9º colocado. O oitavo me preocupa, o oitavo é Ralf Schumacher. Ralf Schumacher está bem longe, está 9 segundos. Mas ele vai tirar rapidinho essa diferença. Ele vai tirar essa diferença em 5 ou 6 voltas. E aí vai depender da negociação. Também, né, claro que nessas 5 ou 6 voltas o pneu dele vai gastar muito mais. Aí já começa a ficar complicado. Começa a ficar complicado. Nesse momento, ele está 28 segundos atrás do Hamilton, que é o líder. Vamos dizer, do pódio,
nesse momento do pódio, ele está a 25 segundos. É muito complicado a vida dele também. Teve a falta de sorte. Vai que alguém tem falta de sorte aí pelo caminho. Nem tudo acontece para um só de uma vez só. O Hamilton até agora não teve nenhum problema no campeonato. O Reginaldo falava agora há pouco do teste de Spa na semana que vem. É um teste muito importante porque é a única oportunidade de testar naquela pista antes da corrida. E para ver como o Nelsinho Piquet está bem na Renault, ele vai ser um dos pilotos a testar. Então, por mais que não seja o piloto que vai correr, ele está já sendo preparado, né, pela Renault em uma situação de ter um teste importante como esse, e ele está presente. E a expectativa de que ele possa correr realmente na próxima temporada. Dizem o seguinte, isso ouvi nos bastidores ali, que no Brasil ele corre com certeza. Não sei até que ponto. Aí você vê o Kovalainen fazendo a ultrapassação. Fisichella teve problema. Isso é posição para o Felipe Massa. Fisichella teve algum problema, veja o Flávio Briatore e o Nelsinho aí, ó. Olha o Nelsinho aí, do lado do Flávio Briatore, do lado do chefão. Ali do lado do chefão. O Nelsinho Piquet. Felipe Massa, 1:21.450, a volta mais rápida da prova. Ele estava com tudo mesmo para partir de quarto e partir para o ataque, como ele dizia, como ele disse para o Carlos Gil. Faz 1:21.450. E ele está num ponto melhor do pneu dele. Agora, essas 3 voltas, ele vai andar muito rápido. E veja só uma coisa, ele tem mais 8 voltas. O Kimi para com mais 6, teoricamente, com mais 5 para o Hamilton. Ele tem mais 8 voltas na pista. Outra coisa, Galvão, claro que a gente está de olho na corrida do Massa, mas olha, o Raikkonen está num ritmo com tudo para tomar a ponta no primeiro pit stop. O Raikkonen está com ritmo de vitória. A Ferrari está com ritmo de vitória. O Raikkonen teria que estar na pole position, porque ele errou feio na última curva ontem e ainda assim ficou com o segundo lugar. Ainda assim ele ficou com a segunda posição. Veja que o Hamilton vem para completar a volta e o Raikkonen vem atrás dele. Você vê no carro do Raikkonen. O Hamilton virou 1:21.861. A melhor volta do Hamilton, 1:21.675. E a melhor volta da prova é 1:21.450, que é a volta do Felipe Massa. E o Felipe vem baixando de novo. E olha só o que está acontecendo, olha só o que está acontecendo, olha só o que está acontecendo. Fica de olho aí. Fica de olho aí. Teoricamente o Hamilton está mais leve ainda do que o Raikkonen. Teoricamente para uma volta antes do Raikkonen. E o Homem de Gelo já vai para cima dele. É a Ferrari atropelando. É a Ferrari forçando. Que pecado essa do Felipe largar dos boxes. Que pecado. Mas como disse o Reginaldo, são provas que podem marcar a carreira de um piloto. Até agora ele vem dando show. E vem tirando, hein? Vem tirando. Nós dissemos que ele estava 8 segundos atrás do Ralf Schumacher. Ele está agora 6 segundos atrás. E o Raikkonen vai para tentar a ultrapassagem. Foi para o ataque, foi para o ataque. Quem tá um toquinho? Foi para o ataque. Partiu para cima do Hamilton. Quase que eu adivinhei. Fechou a porta o Hamilton. Quase que eu adivinhei. Faltou ali uma camada de borracha. Tá sobrando a Ferrari. É impressionante a diferença de ritmo agora. Acho que já teve um desgaste de pneu maior do que esperado a McLaren. E o Raikkonen tá sobrando. O Raikkonen está sobrando. O Raikkonen é dono da corrida nesse momento. Vamos ver quando a McLaren vier com pneu macio e quando a Ferrari vier com pneu duro. Vamos esperar para ver. Agora você está vendo que o Raikkonen tem pneu macio e lá na frente a McLaren tem pneu duro. O Alonso também tem pneu duro. O Alonso está 1,7 atrás do Raikkonen. O Alonso, para mim, está melhor na corrida que o Hamilton. Porque o Hamilton está mais leve que o Alonso. E o Alonso, nesse momento, está só 2,1 atrás do Hamilton. E lá vem o Raikkonen. Vambora, Raikkonen. Ataca de qualquer jeito. Bota aí por dentro. 45 voltas restando. É um espetáculo, pista veloz como essa. A Fórmula 1 tem sido um espetáculo esse ano. Olha que o Hamilton já travou o pneu, você viu? Já vai chegando no limite. Tem 14 voltas completadas. E ele deve parar na 17ª. Felipe Massa está 5 segundos atrás do Ralf. E o Ralf perdendo um pouquinho de contrato com o Heidfeld. Se ele passar o Heidfeld, ele vai ter aí uns 3 segundos atrás do Heidfeld. E depois é o Kovalainen. E aí depois tem o Fisichella lá na frente. Vamos ver se o Fisichella tem problema. O Fisichella errou, viu, gente? Porque agora ele vira 22,4 contra 22,6 do Kovalainen. O Fisichella errou. Foi estranho que foi em linha reta, né? O carro perdeu velocidade em linha reta. Então, se não foi um problema, foi alguma coisa estranha. Não foi uma ultrapassagem comum. É, botou de lado ali e deu uma errada. Olha o Raikkonen. Como vai indo ali para cima do Hamilton.
Olha só, a diferença do Massa, que eu dizia que era de 28 segundos para o líder, agora é de 25. A diferença do Massa nesse momento para o pódio é de 23 segundos. Vai fazer uma corrida espetacular. E é claro que para isso ajuda. Se o Hamilton está sofrendo o ataque do Raikkonen, isso ajuda. Ele diminui um pouco, parece incoerente isso, mas diminui, porque ele está preocupado com o carro que está atrás. Ele está mais na defesa. Kovalainen, estava leve o Kovalainen, estava leve o Kovalainen, faz aí a parada. 15 voltas completadas. Lobo, a gente se vê por aqui. Nova skin, ou seja, cerveja. E aí vem Kimi Raikkonen para cima do Lewis Hamilton. Um fenômeno da Fórmula 1, largou na pole position. Rosberg vai para o boxe. Nico Rosberg vai para o boxe. É mais um aí para o boxe. É Rosberg quem vai para o boxe. E aí o Raikkonen tenta acelerar e tenta botar para cima do Lewis Hamilton. Já teve melhor. Já teve mais ação para ultrapassagem. E aquilo que o Reginaldo está dizendo, o piloto da frente ele tem que se defender. Isso aí é para o Hamilton, hein? O Hamilton não está com essa bola toda na corrida, não. Lá vai ele. Inclusive antecipando a parada, com 15 voltas. Antecipando a parada. Ele não tinha mais condições de sustentar. Porque a célula fotoelétrica está na entrada do box. Agora, tanto que aparece agora 16. Então, 17, 16, está dentro do previsto. O Reginaldo está marcando aí quanto tempo ele para, quanto tempo... Opa! Um dia tem que dar errado alguma coisa. Esse erro, essa saída que ele fez antes da hora, pode lhe custar a ponta da corrida. Isso vai dar a ponta da corrida. Felipe Massa, 1:21, 165, vai voando baixo. Felipe Massa faz de novo a volta mais rápida da corrida. Nesse momento ele tem a 7ª posição. O Ralf já parou. O Fisichella já parou. O Kubica já parou. O Hamilton parou. O Felipe vai aparecer em terceiro, mas ele vai ter que fazer a parada dele. Mas ele vai aparecer em terceiro já. Olha só que impressionante. Olha lá. Ah, Hamilton, você errou, Hamilton. Você viu que assim que o mecânico virou para o líder, ele estava tão ansioso para sair. Ele já... É o que eu queria dizer exatamente. Será que ele ia aguentar exatamente a pressão? Aquilo ali, veja só o seguinte. Aquilo ali tá dizendo para ele, stop, parar. Aí depois, quando vira, aparece. Ali, first gear, primeira marcha. Engata a marcha e acelera. E aí, quando tira, é para sair. E ele se precipitou. E esse instante que ele perdeu ali, vai custar a ele a ponta da corrida. O Raikkonen acaba de fazer a melhor volta, vira... Opa! O Sutil. O Raikkonen acaba de fazer 1:20.638. Vocês se lembram que nós dissemos que o Raikkonen devia parar na volta número 18. Nós estamos com 17. Ele vai parar na próxima. Ele vai entrar no box agora. Essa é a volta voada dele. Essa é a volta rápida dele. Ou nessa ou na outra ele entra. E nesse ritmo que ele vai, com aquela precipitação, quando explodiu o motor do Sutil. Quando se precipitou ali o Hamilton, isso vai custar ele a ponta. Se tudo correr certo no reabastecimento da Ferrari, que vai acontecer agora, se tudo correr certo no reabastecimento da Ferrari, o Raikkonen volta na ponta. O que já determina uma vantagem e a força maior, o melhor desempenho que a Ferrari tem na prova. Vamos ver. Olha, a Ferrari está pronta ali. O Felipe Massa nesse momento está em quarto, mas são aqueles 4 que não pararam. Raikkonen, Alonso, Heidfeld e Massa. Aí vem o Raikkonen. É ficar de olho na pista, ficar de olho no Raikkonen. Para ver se onde é que vem o Hamilton. Estou apostando que o Raikkonen volta na ponta. A calota nova aí, tira a calota junto, é uma loucura. Tira a calota junto com a porca, que coisa é essa? Que coisa é essa? Onde é que vai parar essa Fórmula 1? Daqui a pouco esse carro sai voando. Vamos ver? Ó, o Felipe passou. Lá vem o Raikkonen. Não, não é na frente. É na frente e bastante. É na frente e bastante. Olha lá, voltou na frente. Definiu. Primeiro na volta que fez, de volta mais rápida da prova. Não, essa coisa não tem segredo, não tem mistério. Ele fez a volta mais rápida antes da parada dele. E o Hamilton ainda colaborou, se precipitando e atropelando a saída. Então o Raikkonen volta na frente do Hamilton. Alonso é o primeiro.
e o Raikkonen volta na frente do Hamilton. E a parada do Raikkonen não foi boa, foi de 9 segundos, que é uma parada longa, para uma estratégia de 2 paradas. Então, você vê que não é que mesmo a vantagem foi tão grande daquelas voltas rápidas e o problema do Hamilton, que mesmo assim ele conseguiu manter a ponta. Aí eu tenho as anotações aqui, Galvão. Aí não é uma questão de se a parada boa ou ruim, vamos tentar chegar num ponto. A Ferrari deve ter a conta toda, ela sabe. Se ela tinha que botar 8 segundos de combustível para ele voltar na frente, ou podia até botar 9, que seja o ideal para ele voltar na frente. Eles não iam arriscar. Pode ser, mas o que eu falei assim, geralmente para 2 paradas dá sempre na casa de 7 a 8, né? Então essa levou 9, mas mesmo assim, confirmando, você falou da volta rápida do problema do Hamilton, teve sobra ainda. Porque hoje eles colocam tão rápido, Reginaldo, que na Fórmula 1 já não é mais nenhuma questão de, a não ser que se erre como o Hamilton errou, é o tempo que se gasta para botar combustível, ou seja, é o tempo que a equipe resolve botar combustível. Aí é que está a questão. O Kimi Raikkonen botou 9,1 de gasolina. Parou a parada total 26,9. O Hamilton, com aquele erro, a parada total foi 26,1. Acontece que ele já tinha terminado o reabastecimento em 5,4. Então ele pôs pouca gasolina. Eles anteciparam a parada do Hamilton, botou pouca gasolina. Vai ficar uma corrida esquisita. Uma pergunta para você, Burt. Adivinha a posição do Felipe Massa? Terceiro? Segundo. Tá em segundo, o Massa atrás do Alonso. Claro que os dois não pararam. Dos que estão na frente são os que não pararam. Aí você vê o Raikkonen. E a diferença não é absurda, é 20,8. 20,8. Veja só, para quem largou do box, a diferença do Alonso para o Felipe é de 20,8. Nessa volta, o Felipe foi meio segundo mais rápido que o Alonso. Quer dizer, fica impossível você largar do box para vir buscar uma vitória. Mas é um show de corrida até aqui. O Alonso vai para a corrida e o Felipe vai passar na liderança. Pelo menos ele vai ter o prazer de largar dos boxes e passar na liderança da prova. O Alonso vai para o boxe, a não ser que ele vá para o boxe. A tendência é que o Felipe também vá para o boxe agora. Ele não deve passar na liderança porque ele deve ir para o boxe. Olha a McLaren botando pouco combustível no Hamilton, botando pouco combustível também no Alonso. Mudando a tática McLaren. Táticas diferentes da Ferrari e da McLaren. Felipe apontou lá. E foi para o boxe. Estava previsto que era a volta dele de ir para o boxe. Estava previsto que era a volta dele de ir para o boxe. A McLaren fez aquilo para o Alonso assumir a ponta. Ele saiu na frente do Raikkonen. Só que com muito pouca gasolina. Exatamente. Aquilo foi tática, veja só. O Alonso está em primeiro, o Raikkonen está em segundo e o Hamilton está em terceiro. Essa parada foi para... E veja que voltou com pneus macios também o Raikkonen. A Ferrari está se dando bem com o pneu macio, ela vai deixar o pneu duro para o último trecho. Para o último stint, como se chama na Fórmula 1. E a McLaren mudou a tática. Viu que o carro não estava conseguindo acompanhar o ritmo da Ferrari, mudou a tática. Encurtou o pit stop dos dois. Não deu para o Hamilton, mas deu para o Alonso. E agora vamos ver na frente. Eles vão ter que parar antes. Eu aposto na Ferrari. Você, Burt? Aposto na Ferrari também. Aposto na Ferrari e, infelizmente, temos que apostar só no Raikkonen, né? Porque é muito difícil acontecer um milagre desse aí do Felipe Massa ganhar essa corrida largando do boxe. Não, só se eles tiverem problema, claro. Claro, se eles tiverem problema. Agora, ainda que seja com o problema dos outros, seria uma coisa, como já é uma corrida espetacular do Felipe. Alonso completa a volta de número 21. Raikkonen vem 2,4 atrás dele. Hamilton vem 2,6. Vamos ver o quarto colocado, para agora posicionar o Felipe, porque agora ele perde posições em relação àqueles que tinham parado. O Kubica é o quarto colocado, passou 13,3. O Heidfeld é o quinto colocado, era de se esperar. Os dois carros da BMW. O Fisichella é o sexto e o Felipe vem na sétima posição. Nesse momento o Felipe é o sétimo colocado, mas vai para cima do Fisichella. Está colado atrás do Fisichella e já vai brigar pela sexta posição. E brigar pela sexta posição significa para ele chegar em Heidfeld e Kubica. Chegar. O Felipe tem condições sim de ir buscar o quarto lugar nessa prova normalmente. Ele tem condições sim de ir buscar o quarto lugar. Daí para frente, só se alguma coisa puder ajudar. A parte dele ele está fazendo. Globo, a gente se vê por aqui. Petrobras, tecnologia das pistas para você. Nós temos aí 21 voltas completadas. Vamos para a volta de número 22.
O Alonso já completou. Ele virou um 21.657. E o Raikkonen virou um 22.446. Olha só o que faz. Olha só o que faz. A diferença de peso. Olha só o que faz a diferença de peso nessa estratégia de parada. O Alonso, como botou menos combustível, está muito mais leve. Virou um 21.657. O Raikkonen, que estava muito mais rápido que as McLaren, virou um 22.446. Então são 8 décimos de diferença, Reginaldo, no peso do combustível. Se você botar 9 segundos de combustível, você botar 6 segundos de combustível, eu não sei calcular que peso é esse, mas é um monte. É, aproximadamente, né, Reginaldo, 12 litros por segundo. Então, A bomba injeta 12 litros. coloca aí mais de 30 litros. Mas 30, dá 30 quilos. É muito. Olha a diferença, 8 décimos. Problema com o Ralf Schumacher, né? Olha o Ralf ali, vai. Ele tá com o bico levantado ali, ó. Tem algum problema o Ralf? Aqui na imagem é recuperada. Tá parado aí. Então o Alonso completou mais uma volta, 1:21.804. O Raikkonen, de novo, 1:22.458. Agora 6 décimos a diferença. O Hamilton, 1:22.06. O Hamilton aqui não está bem nessa parada não. Porque o Hamilton botou menos combustível também que o Raikkonen e está mais lento ainda que o Raikkonen. E continua mais lento do que o Raikkonen. Ficou claro que a McLaren ontem colocou ele o carro mais leve. Acho que muito por ser Inglaterra, por ser Silverstone e ele ser inglês, né? Acho que teve muito esse lado, ele não vinha tão bem quanto o Alonso, quanto o Raikkonen e o Felipe nos treinos, mas foi isso. Se precisasse botar 10 litros só para ele... Aquele engenheiro do Fisichella que ele sempre tenta dar aquele apoio psicológico, né? Fala, vai mais rápido, anda mais rápido. Você não está tão rápido quanto o Raikkonen, quanto o Kovalainen, mas tenta buscar o Raikkonen. Mas sabe que uma vez eu conversei isso com o Felipe Massa, eles foram companheiros de equipe, o Felipe e o Fisichella. E o Felipe disse, ele precisa disso. Ele pede isso, ele pede para que a conversa seja essa. Ele precisa desse incentivo no ouvido. É uma coisa, tem gente que é assim. Ele precisa que o cara fique, vambora, você tá bem, vambora, você tá rápido, vambora, vambora. Se faz bem para ele, deixa. Uma vez eu vi o Ross Brown falar pro Schumacher, mais ou menos a mesma coisa, assim, dar um apoio durante uma volta de classificação lá em Nürburgring. E o Michael errou. E assim que ele cruzou a linha de chegada, ele falou, Ross, por favor, nunca mais faça isso. Então existem pilotos e pilotos. São os estilos. A diferença entre o Schumacher, Michael Schumacher e o Fisichella a gente conhece bem. Bom, isso, nós e o mundo. Olha só o que a McLaren anda mais. Nós falamos em 30 quilos de diferença. À medida que vai baixando o peso do Raikkonen, vai baixando também o peso do Alonso. Certo? Ele vai continuar sendo mais leve. Ele virou agora 22.0 e o Raikkonen virou 22.4. Então o Raikkonen foi 8 décimos, depois 6 décimos, agora já é só 4 décimos mais lento do que o Alonso. E a diferença entre eles é de 4.2. Vamos ver se vai funcionar a estratégia da McLaren. E o Hamilton vem 3.6 atrás do Raikkonen. Felipe Massa está na 7ª posição, virou 1:23.7. O Fisichella 1:24.0. O Felipe, depois que botou o segundo jogo de pneu, depois que ele fez a segunda parada, e corrida tem isso, às vezes você muda, vem um jogo de pneus, ele não tem conseguido ser tão rápido assim. O Fisichella foi mais rápido que ele nas 3 últimas voltas, mas ele também está mais pesado. Mas também a corrida dele agora é outra, né? Aquela corrida inicial que ele precisava ganhar posições com muita rapidez, e não perder tempo nenhum para que ele não se distanciasse muito do líder. Agora é outra. Agora talvez a Ferrari já esteja pensando também nos próximos pitstops. Não, mas ele não pode perder contato. Vamos esquecer os 3 primeiros. O Kubica. O Kubica nesse momento está 11 segundos na frente dele. Ele tem que manter como meta o Kubica, que é o 4º colocado, para chegar atrás de Alonso, de Raikkonen e de Hamilton. Então ele tem que tentar segurar essa onda aí. Globo, a gente se vê por aqui. Clio Sedan Plug com DVD e MP3 de série. Você que está chegando agora, nós temos aí 25 voltas completadas. Vamos chegar na metade da prova e na metade do campeonato. E na 30ª volta, nós chegaremos na metade
do campeonato. Então você que está chegando agora, o Felipe Massa teve problemas, teve que largar do box, largou do box, deu um show. Está agora nesse momento na 7ª posição. As primeiras 4 ou 5 voltas dele foram absolutamente espetaculares na prova, passando pelo Schumacher, pelo Albers, pelo Rosberg, pelo Sato, pelo Trulli, pelo Nilson, pelo Davidson, pelo Button, pelo Barrichello, pelo Speed, pelo Wurz, pelo Kovalainen, pelo Coulthard. E agora ele se posiciona ali em 7º atrás do Fisichella. E nesse momento ele já é a 3ª volta que ele é mais lento que o Fisichella. E o Coulthard está 5,6 atrás dele. A Ferrari está olhando alguma coisa ali, estão preocupados com alguma coisa. Quebrou uma calota. Eu acho que um pouco quando a gente viu o pit stop do Raikkonen, achei que demorou um pouco a troca daquele pneu que tinha justamente a câmera no capacete do mecânico. Então talvez tenha algum problema na calota e por isso que demorou um pouco. Olha só, eu falei que ele era 8 décimos mais lento, ó. 3 décimos na 24, 1 décimo na 25 e já é mais rápido na 26. Já passou a ser mais rápido que o Alonso. Sobra realmente a Ferrari nesse momento em função da McLaren. A diferença é de 4,3, mas sobra. A McLaren nesse momento ainda está mais leve que a Ferrari. Foram 7 voltas, foram suficientes para o Raikkonen voltar a ser mais rápido que o Alonso. A diferença é grande porque o Alonso fez uma parada de 6,3 e o Kimi Raikkonen de 9,1. Coulthard e Wurz, os dois fazendo a parada. Rubens Barrichello ainda não parou, o 11º colocado, e o Rubinho vai para uma parada só. Ele vai tentar os pontos, ele vai para uma parada só. Nesse momento ele está ali 2,5 segundos atrás, estava atrás do Wurz e do Coulthard. Então ele agora vai para a 9ª posição, porque ele vai fazer uma parada só. Já foi para a 9ª posição o Rubens Barrichello. Confirmando aquilo que eu falava dos pneus da McLaren e da Ferrari, a Ferrari conseguiu ter um ritmo melhor durante a corrida. Você pode ver que tanto o Felipe quanto o Raikkonen continuaram com o pneu macio, né, que você precisa de um carro muito bem equilibrado para poder lidar com esse pneu. Você vê que o Hamilton, que já vinha tendo um pouco de dificuldade, continuou com o pneu duro. E a McLaren, talvez tentando uma coisa diferente, vendo que estava atrás da Ferrari em termos de performance, colocou o pneu macio também no Alonso. Mas sem dúvida, a gente pode ver agora de novo que o ritmo do Raikkonen já é melhor, então a Ferrari é um carro mais equilibrado e por isso vai ajudar muito durante a prova. A Ferrari perdeu gripe, perdeu aderência nas 2 provas americanas. Os problemas acabaram acontecendo no Canadá e em Indianápolis. Depois ela veio com um novo pacote aerodinâmico. Vamos ouvir o team radio do Trulli. Okay, Jarno, copy that. Is it for the front or the rear? Ele está reclamando Okay, copy that, all around, all around. Ele está reclamando de algum problema, o mecânico perguntou se era na frente ou na traseira. O problema eu não consegui entender exatamente se é alguma vibração, mas ele falou que não é nem frente nem traseira, que é all around, ou seja, o carro inteiro. Ou seja, é uma porcaria. All around, é o carro todo. Tudo em volta, tudo que é lugar. E essa tem sido uma das melhores corridas da Toyota esse ano. Claro que a Toyota não está bem. Olha o Hamilton, que travadaça. O dia, quem sabe, é hoje. A pressão é grande. Ele já cometeu o primeiro erro ali no reabastecimento. Deu uma travadona no pneu dianteiro esquerdo. Ele vem na 3ª posição. Ele está tentando buscar o limite, se aproximar do Raikkonen. Alonso virou um 22,348. O Raikkonen virou um 22,188. E o Hamilton virou um 22,880. A vantagem do Raikkonen para o Hamilton é de 6,1. O Felipe Massa virou um 23,5 contra um 23,4 do Fisichella. Ele está andando na mesma balada do Fisichella, permanece 1,5 segundos atrás do Fisichella. Esse aqui é o problema, que eu dizia que ele estava 11 segundos atrás do Kubica. E agora não melhorou, porque o Kubica está mais alto. Ele agora está, nesse momento, 10 segundos. 10 segundos. E pela primeira vez ele foi mais rápido que o Fisichella. Vai baixando o peso também do carro de Felipe Massa. Nesse momento ele está 10 segundos atrás da 4ª posição. Está exatamente 10 segundos atrás da 4ª posição, chegando à metade da prova. Quer dizer, vai dar para chegar lá. Mas os três, só se um dos três tiverem problema lá na frente. Do Hamilton, nesse instante do Hamilton, ele está 16 segundos atrás do Hamilton. Não é tanto, hein? Não é tanto, e quem vem fazendo uma boa prova, né, com um carro que tem é justamente o Rubinho. Acaba de fazer a melhor volta dele, 23,3. E para o desgaste de pneu que ele teve já até agora, por ser apenas uma parada, é um bom ritmo. E dá para ver que talvez a estratégia dele funcione para conseguir pelo menos um ponto. Deixa eu corrigir aqui um minutinho. Se ele tem aqui, vamos ver aqui. São 26, o Raikkonen deu uma escapadinha. Ele está 26 atrás do Hamilton. Estava subtraindo 10.
Na torcida estava subtraindo 10. E olha só, você que está acostumado a assistir Caceta e Planeta e a Diarista todas as terças-feiras, e está acostumado a assistir o futebol na quarta-feira, nessa semana vamos mudar, tá bom? Tá feito assim? Porque o Brasil vai jogar na terça-feira às 9h45 da noite, depois de Paraíso Tropical com o Uruguai pela semifinal da Copa América. O Brasil ontem atropelou o Chile e ganhou por 6-1. Então na terça-feira você tem a Copa América semifinal, Brasil e Uruguai. E na quarta-feira você tem a turma do Caceta e Planeta e você tem a Diarista, excepcionalmente nessa semana. Aqui nós chegamos na metade do campeonato. Exatamente a metade do campeonato. São 17 corridas. Essa é a 9ª corrida. 8 corridas foram completadas e a metade da 9ª. Metade do campeonato. E nesse momento o Hamilton tem 70 pontos. O Alonso tem 60. O Raikkonen tem 50 e o Felipe Massa tem 49. Nesse momento a coisa está assim. O Felipe precisa mais uns pontinhos para não ficar atrás do Raikkonen. Não dá para ficar atrás do Raikkonen. O problema é ficar aí atrás do Raikkonen. Mas a tendência é essa, porque o Raikkonen continua sendo o favorito nessa corrida, na minha forma de ver. Só o 4º lugar do Felipe Massa manteria Massa e Raikkonen com a mesma pontuação. Nesse caso, Massa somaria 5 pontos e iria para 52. O Kimi, num caso de vitória, somando 10, iria para 42. Não iria para 52, perdão. Ele tem 42. Não vencendo o Kimi, em 4º, ficaria na frente de qualquer maneira. Olha o Alonso abrindo o caminho, pegando o tráfego, aquela história de tráfego da última corrida. Quem define, quem consegue definir mais rápido. E reclamou, hein? Ele reclama sempre. Vamos ver o tempo aqui dele. Opa. Olha só, você viu o toque ali do Speed no Wurz. E o Raikkonen vinha chegando ali, ó. Olha o toque do Speed ali no Wurz. O Speed já encostou. O Culpa atropelou, na verdade. Você vai ver aí agora, olha. Olha como reclamou. Esse é o momento que o Alonso reclama. Ele reclama sempre. Olha, o Wurz está aqui por dentro, ó. Não sei, não consigo saber quem foi essa culpa, não. Quebrou a suspensão dianteira esquerda ali do Speed. Não consigo saber, não. Ele tomou a reclamação do Alonso, ficou preocupado com isso. Nessa, o Wurz já estava dentro da curva. E quase decolou o Wurz de novo ali. Ele já passou por cima numa outra corrida. O Alonso completou a volta 1:23.498. Agora é a hora da gente fazer aquela continha do tráfego. O Raikkonen virou 1:22.822. Então, nesse momento, 1:23.5 para 1:22.8 são 7 décimos a diferença. A volta é número 31, 676 milésimos. Vamos lá. A volta anterior é sem trânsito. Essa volta agora é com trânsito. Mas vai ter que pegar o trânsito, o Raikkonen, claro. Então, vamos deixar marcado aqui 23:49 o Alonso quando pegou o trânsito. Para ver o que o Raikkonen faz na volta seguinte. E aí você vê o Anthony Davidson aí parado no box para abandonar a prova. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, reinvente, vem com a gente. Barrichello no box. Rubens Barrichello finalmente faz a parada, o último piloto a parar, prometendo que seria uma parada só. O Rubinho realmente partiu para uma parada só, estava na 9ª posição, ele está sonhando com o primeiro ponto no campeonato nesse momento. Estava na 9ª posição, parou no box. E veja só uma coisa, esse capacete desse carro ecológico da Honda, o capacete dele apareceu ali preto. Só quando aparece, só quando a temperatura vai acima de 27 graus é que o capacete dele toma a cor natural do vermelho e branco, aquela coisa meio brilhante. Abaixo de 27 graus o capacete fica escuro. São coisas E um outro piloto do momento ecológico da Honda. Perdão, Galvão, outro piloto que também estreia um capacete novo hoje é o Alexander Wurz. Ele mudou a pintura do capacete. Aí você está vendo o Wurz, que quase decolou agora há pouco. O Speed ficou fora, ele continuou na prova. O Wurz que tem nesse momento a 14ª posição. O Felipe Massa vai se aproximando do Fisichella. Está meio segundo atrás. Ele estava 1,5 segundos atrás do Fisichella, está meio segundo atrás para ocupar a 6ª posição. E o Raikkonen permanece 4,6 atrás. Porque o Alonso agora com pista livre virou 1:21.6. O Raikkonen no tráfego virou 1:22.5 contra 1:23.4 que tinha virado no tráfego o Alonso. Foi mais esperto no tráfego o Raikkonen, como tinha sido mais esperto
na última corrida em relação ao Felipe Massa. Pode fazer também diferença lá na frente, na decisão da prova. O Alonso virou 23,4 no tráfego e o Raikkonen virou agora 22,5 no tráfego. De cara para o vento, o Alonso acabou de virar um 21,7. Pelo tempo, Reginaldo, deve estar perto de parar o Alonso de novo, porque ele está andando rápido. Deve estar perto de parar de novo. Inclusive, a previsão, como ele fez uma parada rápida de 6,3 na volta 20, o Alonso deve ter no máximo 3 voltas. Vamos ver, vamos esperar 26 voltas restantes. E olha, é duro, a gente vem animado na corrida, uma notícia muito triste. O jogador de futebol alemão do Palmeiras morreu esta madrugada após sofrer um acidente de carro na Via Light, esquina com a rua Professor Paris, em Nova Iguaçu. Carlos Adriano de Jesus Soares, veja só, 23 anos. Dirigia o seu carro com outras 8 pessoas. Todos foram socorridos no hospital da Posse e o alemão foi a única vítima fatal. O corpo já está no IML de Nova Iguaçu. A família, os amigos, ao Palmeiras, as nossas condolências e a tristeza de ser obrigado a dar uma notícia como essa. Veja o Hamilton ali em relação ao Raikkonen mais lento em todas as voltas. Em todas as voltas. A vantagem do Raikkonen para o Hamilton é de 10,2. Deixa eu tirar 15 aqui da vantagem para o Massa. Aquela diferença de 26 baixou para 25. Não baixou muito, mas baixou um pouquinho do Hamilton, que é o terceiro, para o Felipe Massa. Jason Button parou, fez a mudança dele. Ele e o Rubinho saíram por uma parada só, os dois pilotos da Honda. O Rubinho conseguiu se manter à frente do Button, então isso é importante também, porque como não tem mais parada, determina que ele já tem a posição de chegar à frente. E aí ele vai ter que tentar brigar pelo ponto, ganhar mais uma posiçãozinha para tentar brigar pelo ponto. O Felipe Massa não consegue se aproximar do Fisichella. O Heidfeld está virando um 23, vamos ver, o Heidfeld virou agora um 24,1. O Fisichella virou um 23,7 e o Felipe Massa virou um 23,7. Porque nesse momento o que está acontecendo? O Felipe ficou atrás do Fisichella e não consegue passar. E com isso ele vai perder um pouco de contato com aqueles que estão à frente. Ele bateu ali na 7ª posição e não consegue a ultrapassagem em cima do Fisichella. Uma coisa que eu concordo com o que você falou, Galvão. O Felipe, por mais que tenha voltado com mais combustível, um carro mais pesado, eu acho que esse segundo jogo de pneu não foi tão bom para o equilíbrio do carro dele. Porque mesmo com um carro pesado, ele... comparando com o que ele andou no começo da prova, eu acho que ele não está tão contente com o desempenho. Veja só, nós vimos que o Raikkonen entrou com o pneu macio e voltou com o pneu macio. Nós vimos que o Felipe entrou com o pneu macio. Eu tô louco para ver a imagem dele aí, para poder ver se ele tá de pneu macio ou pneu duro. Eu acho que é o macio, mas não tenho certeza. Tô doido para ver aí se ele tá de macio ou de duro. Vamos fazer o seguinte, fazer uma coisa para você. Um espetáculo para você. Você chegou agora? Um espetáculo para você. Uma sequência de ultrapassagens de Felipe Massa na corrida das primeiras voltas, onde ele foi absolutamente espetacular. Vamos lá, vamos ver. Vamos colocando para você, olha só. Aí ele passa o Anthony Davidson e vai acelerando, e foi para cima, e bota por fora. E vai fazendo a ultrapassagem. E foi ganhando posições. Pega o vácuo, tira de lado, para cima do Vitantonio Luizzi. Faz a passagem em cima do Liuzzi. E aí dividiu a curva, dividiu ali com o Wurz. Fez a ultrapassagem em cima do Wurz. Aí a repetição da mesma ultrapassagem. Olha como ele freia depois. Como o carro sumiu. Como ele freia depois. Por outro ângulo, é a mesma ultrapassagem. Olha só, o Wurz vai frear e ele não. Esse é o piloto que freia depois. Como estilinga, como vai embora. Aí foi para cima do Speed. Fez a ultrapassagem. Olha só. O Coulthard botou o Rosberg para fora. Ele já aproveitou, meteu o carro por dentro ali. Já meteu o carro por dentro para fazer a ultrapassagem. Aí foi para cima do Coulthard. O Coulthard jogou duro com ele. O Coulthard jogou duro. Ele botou de lado. Tentou entrar, ficou espremido. Ficaram lado a lado. A preferência era do Coulthard. O Coulthard jogou duro. Não quis permitir ultrapassagem. Ele forçou, se espremeu. Quase perdeu a posição para o Nico Rosberg. Foi para cima do Coulthard de novo e não quis perder tempo. Ficou na linha de dentro. Acelerou, foi para lá, buscou o vácuo. O Coulthard deu um lado para ele, ele botou por fora, deixou para frear depois e fez a ultrapassagem. Uma sequência espetacular de ultrapassagem de Felipe Massa. Por outro ângulo, para você ver, para curtir. Ele que foi obrigado a largar dos boxes e vai para cima e vamos embora. Esse era o Ralf Schumacher, tá com medo que não fosse passar. E agora voltamos ao vivo. Alonso
virou um 21,3. O Raikkonen virou um 21,4. O Fisichella parou no box, Galvão. Então o Felipe tem pista livre agora até chegar no Heidfeld. São 3 pontos. Eram 4, ele tirou 3 para 3,4. Eram 4,3, ele tirou para 3,4. Numa volta livre. Ou seja, ele estava realmente preso atrás do Fisichella e eu contei aqui, ele perdeu exatamente 6,5 segundos atrás do Fisichella. E ele, que a diferença dele para o Hamilton, a gente falou agora há pouco, 26, passou a 32. Mas mesmo assim o prejuízo não foi tão grande, porque ele está 9,5. McLaren está pronto. Ele está 9,5 atrás do Kubica, que é o quarto. Ele estava 10, mesmo andando atrás do Fisichella. Está 9,5 agora com essa andando de cara para o vento. Você vê a estratégia da McLaren, Galvão. E aí também, ó, eles colocaram justamente o pneu macio no Alonso para esse segundo trecho mais curto. E vão voltar o pneu mais duro agora, que vai ser um trecho mais longo. Vamos ver ali. Olha lá, voltando com o pneu mais duro. Exatamente nas 3 voltas que eu previ que o Alonso ia parar. Tirou a sobreviseira ali o Alonso. Agora tem que botar a gasolina para até o fim. Mágica ninguém pode fazer. Mágica ninguém pode fazer. Com isso o Raikkonen vai para a ponta. E a vantagem do Raikkonen para o Hamilton é muito grande. Quase 18 segundos. Globo, a gente se vê por aqui. Team Music Store. Baixe músicas no seu Team. O 8.2, que foi uma troca relativamente longa do Alonso, custou 25,9 no total. E vai acabar voltando depois de tanto tempo o Anthony Davidson. Vai voltar. O Massa já está 2,9 atrás do Heidfeld. Ele vai chegar no Heidfeld. Vamos ver o momento de parada de cada um deles. Dos ponteiros, apenas o Alonso fez 2 paradas. Apenas o Alonso. Raikkonen, Hamilton, Kubica, Heidfeld e Massa com uma parada só. E o Kovalainen, que vinha na 7ª posição, vai para o box. Isso é bom para não ameaçar, para o Felipe poder botar espaço em cima dele, vantagem em cima dele, para quando o Felipe tiver que fazer a parada. E o Fisichella vinha na 8ª posição. A diferença de 4,3 caiu para 3,4 e agora cai para 2,9. 1,22,9 virou o Heidfeld, 1,22,4 virou o Felipe Massa. E aí você vai com o Kimi Raikkonen. Ele venceu o Grande Prêmio da França e pode vencer esse Grande Prêmio da Inglaterra. Ele vai na ponta e vai de cara para o vento. Ele acaba de fazer 1,21,540. E olha o Hamilton aí. A situação da McLaren é complicada, porque ela teve que arriscar tudo e ele vai voltar de pneu macio. Diferente do que aconteceu com o Alonso, que voltou com pneus duros. Vai voltar com pneus macios. O Lewis Hamilton. Ó, Hamilton, hoje terceiro lugar pra você tá bom demais. Por tudo que aconteceu, terceiro lugar tá bom demais. Tá dando sorte que o Felipe teve problema, senão não ia pro pódio. Senão não ia pro pódio, hipótese alguma. O Felipe passou ali, você viu. Mas a vantagem do Hamilton é toda essa, porque o Felipe vai ter que fazer uma parada daqui a pouco. Ali passou o Felipe Massa e vai saindo o Lewis Hamilton, saindo ali dos boxes. Restando 21 de 59. Na corrida teria 60 voltas, acabou tendo 59, porque o Felipe teve problema na largada, largou do boxe e eles tiveram que dar mais uma volta de aquecimento de pneus e de apresentação. Globo, a gente se vê por aqui. Nova skin, ou seja, cerveja. Aí a TV vai mostrando o Lewis Hamilton, o herói da casa, o grande herói da Fórmula 1 nesse momento, o líder do campeonato. Se a prova terminar assim, ele vai ficar com 70 pontos contra 58 do Alonso, contra 52 do Raikkonen, contra 50 do Felipe Massa. Essa é a posição de momento. Prejudicado acaba sendo, claro, o Felipe Massa, em função do problema que teve e obrigado que foi a largar dos boxes, mas foi dando o espetáculo dele, tá aí na balada, tá acelerando. Agora ele perdeu um pouquinho de tempo, hein? Subiu de 2,9 para 3,3. Pode ter dado uma escapadinha ou pode ter pego um tráfego aí. Virou 22,8 o Heidfeld, virou 23,2 o Felipe, ele vinha virando 21,4. Quer dizer, virou acima. Perdeu tempo nessa volta. Ó, muito parecido com o que aconteceu na França, né? Você pode ver que o Raikkonen foi beneficiado na França, porque o Felipe teve muito tráfego, teve muito trânsito, mas também o Raikkonen, quando o Felipe fez o segundo pit stop, ele teve ali 3 voltas para poder descontar a diferença. E vem acontecendo a mesma coisa agora. O Alonso teve mais tráfego do que o Raikkonen e também já em 2 voltas ele já descontou aí mais de 2 segundos. Eu venho acompanhando as parciais, já foi mais de 2 segundos, a diferença era de 4. Se ele der mais 2 voltas, ele consegue voltar à frente. Repetindo o que aconteceu na França. Eu não diria nem que o Alonso teve mais tráfego, não. O Raikkonen mais uma vez se deu melhor no tráfego. Mais uma vez ele se livrou mais rápido do tráfego. Isso é fundamental para quem está disputando corrida.
Olha o Raikkonen virando um 20.683, fazendo a volta mais... ele tem a volta mais rápida. Agora ele virou um 20.287. Vamos ver a volta do Alonso. Olha, Galvão, pela previsão que apareceu aí no momento do Kimi Raikkonen fazer o pit stop, ele tem só mais uma volta. E ele precisaria ter umas duas, ou pelo menos ter essa volta livre. Agora ele vai tirar quem tinha na frente dele para andar muito rápido, porque a diferença dele para o Alonso é 25.9, que é exatamente o tempo do pit stop. Tem 25.7, 25.8, 25.9. Aí ele só precisa pôr menos gasolina que a McLaren, que é o que teoricamente vai acontecer. É exatamente isso que eu ia dizer. Depende do tempo de combustível que se põe. O tempo que se perde depende do tempo de combustível que se põe. Como ele vai botar 3 voltas depois, teoricamente ele tem que colocar menos do que quanto que colocou o Alonso? Pois é, o Alonso... A última parada. O Alonso pôs na última parada 8.2. É ficar de olho na parada do Raikkonen daqui a pouco para ver quanto tempo ele vai colocar de combustível. Então, se o Alonso pôs 8.2 na segunda e 6.3 na primeira, você vê, o Kimi botou 9.1 na primeira, ele vai ter que pôr 6,5 na segunda. Aí a conta não é tão simples, porque quando o Alonso botou aquele 6 ponto pouco, ainda tinha combustível. A McLaren antecipou a parada. Mas o Raikkonen vai dar mais uma volta. Acabou de fechar em 21.0, então acho que agora ele vai conseguir estabelecer uma diferença tranquila para voltar na frente. Ele está fazendo a volta. Eu estou apostando na volta dele na frente. A sorte é essa, que sempre tem uma sobrazinha em relação àquela previsão que faz aí, que o computador mostra quantas voltas. No momento em que a McLaren traz o Alonso antes e põe pouco combustível, trouxe o Alonso ainda com combustível para sobrando um pouquinho. E dá essa diferença, mas na soma geral deve dar para o Raikkonen. Vamos ver. Olha lá, já foi para 26.9, já dá. Já tá dando. Se tudo funcionar direitinho, já dá, ele ganha a corrida. Agora é ir para o boxe. A equipe Ferrari trabalhar direito para ele ganhar a corrida. O Massa, 1.7, já passou o Kubica. O Kubica foi para os boxes. O Massa ocupa nesse momento a 4ª posição. Raikkonen, Alonso, Heidfeld e Massa. E o Homem de Gelo está acelerando, porque ele sabe que é a hora dele. É hora dele assumir o número de vitórias. Cada um tem 2 vitórias. Se ele vencer essa, ele vai ser o primeiro a chegar a 3 vitórias. E vai se posicionar bem no campeonato. Vai ficar à frente do Felipe. Mas é só metade da corrida. E vai-se embora, e vai-se embora. A entrada é agora. E vai embora, e vai embora, e vai embora. Ele não entrou e ele está virando um 21.0, o Alonso 21.9. Agora ele virou 20.9. É para ter a tranquilidade, mano. Vamos ver quando o Alonso passar. Ele vai passar dos 27 segundos de vantagem. Ele vai passar dos 27 segundos de vantagem. O Felipe é que não conseguiu se aproximar do Heidfeld. O Heidfeld virou 22 e 1, o Felipe virou 22 e 7. Veja só que o Alonso vai passar. Quer saber qual é a diferença? Ela vai aparecer agora. A diferença vai aparecer agora, 27.1, 28. Dá para parar, dá para tomar um copo d'água e ir embora. Dá para voltar 2,5 à frente. O que a Ferrari tem que prestar atenção, coisa que o Ross Brown fazia muito bem, é caso tenha um pouco de tráfego, de trânsito na frente do Raikkonen, antecipar a parada para ele ter a mínima chance, né, de perigo de perder a posição. Olha lá, 1 segundo. Pode colocar aí 1 segundo, 1 segundo e 1 segundo. O Heidfeld estava na volta rápida, por isso ele estava mais rápido que o Felipe Massa. Nesse momento o Felipe assume a 3ª posição, mas vai ter que parar no box já já. Vamos ver quanto tempo demora aí o Heidfeld. Pneu macio para o Heidfeld. 7.7. Depois a gente vai ficar de olho na parada do Felipe Massa, que isso vai determinar se o Massa vai poder chegar na frente do Heidfeld ou não. E aí você vê o Raikkonen. É agora? Vamos embora. Então vamos lá. Aí vem Kimi Raikkonen, o homem de gelo. Não errar na velocidade. O homem da pouca sorte, que tem tido sorte nas últimas corridas. Será que continua a sorte dele? Vamos ver. Acionado de novo. É que agora também tem a diferença de pneu macio pro duro, então ajustou o carro. Botou o pneu duro e não era novinho não, hein? E não era novinho não o pneu. Botou o duro e não era novinho não. Olha, o tempo para voltar de 2,5 a 3 segundos à frente. Olha o Raikkonen voltando, o Alonso está lá, agora está chegando no meio da reta. Voltou com sobra aqui, Raikkonen. Vai pintar o Alonso ali, pintou. Voltou o Raikkonen, pneus frios, o Alonso vem na balada e o Raikkonen volta para levar o carro até o final para mais uma vitória da Ferrari. Globo, a gente se vê por aqui. Petrobras, tecnologia das pistas para você.
voltas completando. Você está chegando agora, aí você está vendo o João Ramírez, grande João Ramírez, aí do lado da Lisa Tênis. E aí a vibração da equipe Ferrari. De um lado, o desânimo da McLaren, e do outro lado a Ferrari esperando. Cadê? Vai voltar na frente? Vai voltar na frente. Voltou na frente o Raikkonen. Voltou na frente o Raikkonen. Olha, essa semana tem modificação para você. Você que está acostumado nas terças-feiras a assistir o Cacete Planeta e a Diarista, nesta terça-feira você vai curtir, depois de Paraíso Tropical, a Copa América de Futebol Brasil e Uruguai. Jogando a semifinal, Brasil ontem atropelou o Chile 6-1. Finalmente apareceu o futebol brasileiro. Brasil e Uruguai fazem a semifinal da Copa América na terça-feira, às 9h45 da noite. E você que está acostumado a ver o futebol na quarta, vê na terça. E você que está acostumado a ver o Cacete Planeta e a Diarista na terça, vai ver na quarta. Vem, fechar? Valeu. Restando 15 voltas para o final da corrida. Olha o Raikkonen andando forte, voltou. Já no terceiro setor da volta que ele voltou, ele já fez o melhor terceiro setor. Com todo esse peso que tem aí. Está sobrando a Ferrari. É boa notícia. É boa notícia para o Felipe Massa, que hoje deu uma apagada do motor do Felipe. Ele foi obrigado a largar dos boxes. Nesse momento ele tem a terceira colocação. É que ele tem só 7,5 segundos de vantagem para o Hamilton. Somando aqui, ele tem 23 segundos de vantagem para o Kubica. Precisava abrir um pouco mais. Precisava abrir um pouquinho mais. 1,5, 2 segundos. Para o Raikkonen já dá. Para o Raikkonen já dá. Ele tem 27. Para ele voltar em quarto. Para o Raikkonen já dá. Por enquanto ele vai voltar na quinta posição a hora que parar nos boxes. Mas é uma grande corrida para quem larga de último. Daqui a pouco nós vamos ver se a gente mostra de novo a sequência de ultrapassagens sensacionais do Felipe Massa nas primeiras 4 voltas da corrida. Passou 14 pilotos em 4 voltas. Uma arrancada espetacular daquelas que a gente vê de vez em quando na Fórmula 1, quando uma fera larga de trás e sai com apetite, indo para cima dos outros. Raikkonen, Alonso, Massa, Hamilton, Kubica, Heidfeld, Kovalainen e Fisichella. São os 8 que estão marcando pontos. Rubens Barrichello vem na 10ª posição e o Felipe vai parar. Deixa eu ver aqui a vantagem que ele tem. Ele tem 7,5 de vantagem para o Hamilton, 15,5 para o Kubica, que dá 23. Aí não dá. 23 com 3,9. Só se fizer 20... uma parada muito rápida. Não, 26,9. Eu estou pensando no Heidfeld. Estou preocupado para ele chegar em quinto. Vamos ver a parada que ele vai fazer. O Rubens Barrichello briga para chegar nos pontos. Está aí na 10ª posição. Ele fez uma parada só. Vamos ver, Ferrari. Trabalha rápido aí. Quanto tempo? 6 segundos. Não pode ser mais. Não pode ser mais. 6,8. 6,8. Não podia ser mais. Vai voltar o Felipe. O Kubica passou. Essa posição a gente sabia que ele ia perder. E o Heidfeld passou também. Não deu. Não deu. Está na 6ª posição. Vai ter que tentar decidir nessas 14 voltas. Opa! Voltou na frente do Heidfeld. Do Heidfeld tinha que dar, Galvão. Conseguiu a 5ª posição. É que a gente deu ali digamos assim, uma falha visual. Nos carros brancos, antes passou um carro que era branco, mas não tinha nada a ver com a posição. Aquele que passou por ele foi realmente o Kubica e depois o Heidfeld botou na frente. Uma Williams passou no meio do bolo ali. E a gente viu durante a parada do Felipe que o Trulli abandonou. Então o problema lá do tal do all-around, ou seja, o problema por o carro inteiro, realmente era sério. Parar. Rubens Barrichello mantém a 10ª posição. Felipe Massa vai para a 5ª posição e o Raikkonen partido para ganhar a corrida. Globo, a gente se vê por aqui. Clio Sedan Plug com DVD e MP3 de série. Daqui a pouco tem esporte espetacular. Olha, cheio de atrações hoje para você. Cheio de atrações. Uma reportagem especial dos 25 anos da tristeza da derrota para a Itália em 1982. A geração de Júnior, de Falcão, de Zico, de Sócrates, de Torinho Cerezo, grande time de 82 que perdeu para a Itália de Paulo Rossi. Que é uma outra atração? A inauguração do Centro de Piscinas Maria Lenk. Jogos Pan-Americanos que vem por aí na próxima sexta-feira. O Parque Aquático Maria Lenk, lá no centro do autódromo, onde tem o velódromo, onde tem a arena do basquete e do basquete. A inauguração. E nós vamos ter também Ivete Sangalo. A Ivete vai agitar, minha amiga Ivete, vai agitar no esporte espetacular hoje, no Engenhão, pega helicóptero, vai para a arena de basquete, da ginástica.
bateu bola, agitando Ivete Sangalo, tudo daqui a pouco no Esporte Espetacular. E também o caso do Dodô, né? O Dodô foi chato também, foi pego no antidoping, uma substância teoricamente de um remédio que serviria para emagrecer. Já está com suspensão preventiva, o Botafogo vai fazer a defesa, você vai ver tudo no Esporte Espetacular. 12 voltas para o final. Ó, o Felipe tá no encalço aí do Kubica. Quando ele vai brigar. Quando ele voltou no boxe, a diferença era 2,582. Ele está andando mais rápido, claro, vai andar mais rápido. Quer dizer, ele vai, olha aí, já está no visual. Eles vão chegar em condição de brigar com uma boa sobra até antes da corrida. Vamos ver qual vai ser a atitude do Kubica. Vamos ver qual vai ser a atitude do Kubica. Eu ameacei dizer lá atrás, isso é impressionante. Quem dá uma pancada forte, o Luciano Burti sabe disso. O Piquet tinha uma vez declaração quando ele bateu na Tamburello. Passei quase o ano todo um segundo mais lento. O piloto sente. E o Kubica deu aquele pancadão na corrida de Montreal. Foi para o hospital. Não correu em Indianápolis por precaução. Já botou quarto tempo na corrida da França e botou quarto tempo de novo hoje. Nasceu para acelerar esse polonês. Olha, eu tive a oportunidade de entrevistar o Robert Strait, que corre na Fórmula 3 japonesa. Aliás, é líder da Fórmula 3 japonesa. E ele correu com o Kubica e com o Hamilton. Foi contemporâneo deles. E ele dizia para mim, que na época, quem mais chamava atenção era o Kubica. Aí o Felipe vem chegando. E o Popó Bueno, que corre na Stock Car, meu filho Popó Bueno foi companheiro de equipe do Kubica. Correram juntos na mesma equipe. Acho que o polonês acelerava mesmo. Olha o Felipe Massa chegando. Agora vai brigar. Ele largou de último, fez ultrapassagens sensacionais. Está com pneu duro contra pneu macio do Kubica. E vem para brigar. Tem que tentar escolher o lugar do bote. Está com apetite desde que a corrida começou. Desde que a corrida começou. Olha como travou. Ele vai para cima. Ele vai para cima. Não tenha dúvida que ele vai para cima. Vamos embora, Felipe. Você já deu show no princípio da corrida. Vamos buscar esse quarto lugar. Aí vem ele acelerando. O Kubica na frente. É um grande piloto o Kubica. A BMW evoluiu muito, cresceu muito. Olha o Felipe. Já tentou, já mostrou para ele ali, ó. Eu tô aqui. Esse trecho de reta não dá para fazer nada. Ele tem que aproveitar as curvas de alta lá embaixo, na outra ponta do circuito. E falando de lado psicológico, Galvão, não tem jeito. Você olha no espelho retrovisor e tem um carro vermelho, uma Ferrari, é diferente. Isso aí é uma coisa que o piloto que está na frente sente, então a pressão é ainda maior. Eu conversava com o Felipe sobre identidade piloto-carro e dizia o problema de tráfego que ele teve na França, que assim, alguns pilotos se identificavam com o carro. Quando um piloto olhava no retrovisor e via um bico da McLaren, dizia, ai meu Deus, lá vem o Senna. E o cara já ficava achando um lugar para encostar. Estacionava. Quando ele via um bico de Ferrari, dizia, ai lá vem o Schumacher, e agora? Então, olha o Felipe como tá. Ele tá atacando de todo jeito. Travou de novo a dianteira esquerda. Ele quer porque quer esse quarto lugar. Ele estava em quarto, foi para último, largou do box, atropelou todo mundo, foi para cima, ele quer esse quarto lugar. É agora, é agora, é agora, é agora. É agora. Aí não dá, Felipe. Calma. Calma, Felipe. Foi aí que ele ultrapassou o Coulthard, então parece ser o ponto forte dele para tentar a ultrapassagem. É, mas ele estava de longe, né? Mas ali saindo da curva chamada Club, você vê que é uma curva de tração e a Ferrari do Felipe se mostra melhor do que a BMW do Kubica, então ali vai ser um ponto que acho que o Felipe vai tentar a ultrapassagem. Ele também tem que pressionar o Kubica, ele tem que pressionar o Kubica ali para o Kubica sentir, ó, tem a Ferrari, então um cara que tá brigando pelo campeonato, mas olha como deu uma escapada agora, hein? Não, a BMW é hoje, segundo conversas de bastidores, o melhor motor da Fórmula 1. Então não é fácil essa ultrapassagem. Na reta não é fácil. E o Felipe, é tão importante ele ganhar essa posição. Imagine, do jeito que está hoje, o campeonato ficaria com o Kimi Raikkonen com 52 e ele com 51. Quer dizer, se ele ganhar a posição, ele empata com o Kimi Raikkonen. E ainda existe, claro, sempre vai existir aquela disputa interna. Que ele vinha ganhando com tranquilidade em relação ao Kimi Raikkonen, mas o Raikkonen está partindo agora, nesse momento, para a terceira vitória do ano. Depois ele seria a segunda consecutiva. Quer dizer, mesmo empatando, o Raikkonen estaria à frente do Felipe com 3 vitórias. Vitória, ele teria 3 vitórias em cima de 2. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, reinvente, vem com a gente. Não tá fácil a ultrapassagem do Felipe, mas ele vai tentar. Ele é valente, ele batalha, ele largou de último, ele passou por mais de 15 carros. E agora no finalzinho, a 9 voltas do final, olha que imagem bonita. Ele tem esse desafio aí de tentar passar o carro da BMW, o Kubica. O Raikkonen já deixou para trás. O Kubica, sobrou para ele na pista. Ele tá arriscando tudo, ele tá travando, ele tá arriscando tudo. Ele quer achar uma posição, um momento que ele possa retardar a freada. Que ele saia de uma curva com um pouco mais de ação. Para retardar a freada e tentar a ultrapassagem. E o Kubica está ali. Que belo piloto esse Kubica.
Que belo piloto esse Robert Kubica. O Felipe tenta chegar, vai para cima dele. É a atração da corrida no momento que lá na frente o Raikkonen está 6,4 na frente do Alonso. E está 30 segundos na frente do Hamilton. 30 segundos. E o Felipe, 5 existe, né? Mas se ele não larga do box, o Hamilton ia ver esse pódio hoje de binóculo. É um resultado que esse público inglês não esperava, né? De chegar aí e ver o Hamilton tão atrás. Você vê como é importante o lado da estrela do piloto, né? O único pódio que ele não ia conseguir na Fórmula 1 ia ser justamente em casa. Então, ele piloto que é iluminado, não tem jeito. Ele vai para o 9º pódio consecutivo. Uma corrida que ele não tinha chance de ir para o pódio pelo rendimento dos carros. 8 voltas finais. Globo, a gente se vê por aqui. Clio Sedan Plug, com DVD e MP3 de série. Na sequência você vai ter o Auto Esporte, depois do Esporte Espetacular. O nome do doping do Dodô. Os Jogos Pan-Americanos que vem por aí. A inauguração do Parque Aquático Maria Lenk. Ivete Sangalo agitando uma barbaridade. Brincando de pan. E você sabe que o esporte, o primeiro esporte é a primeira brincadeira que uma criança faz. Quando ela dá os primeiros passos, ela está tendo a primeira competição da vida dela. Quando ela corre ao lado de uma outra criança, ela está fazendo a primeira competição, tentando chegar na frente. A brincadeira, a coisa lúdica é sempre o primeiro esporte. E nós vamos ter um esporte de elite, o máximo que existe nas Américas. Vem aí os Jogos Pan-Americanos. Olha, Galvão, Rubinho vem ali em 9º, a uma posição do primeiro ponto dele no campeonato. Está longe do que se quer, são 26 segundos, mas quem sabe aí, se alguém tiver algum probleminha, ele consegue esse ponto, que seria um grande mérito do carro que ele tem no momento. É só com problema de alguém mesmo. O Massa está ali colado atrás do Kubica, está difícil. Olha lá, vem ele. A briga é danada. Ele está arriscando. Também tem que pensar assim, será que eu jogo? Deixa eu pensar, deixa eu ver aqui, ó. 10, 8, 6, 5, 4. Será que eu jogo esses 4 pontos que eu tenho fora para arrumar 5? A dúvida é essa. Não é fácil. Olha lá, Galvão, saiu mal da curva. É sempre esse ponto que parece que o Felipe tem a vantagem. Olha como ele vai. Quem foi para o ataque agora? Agora foi para o ataque. Mostrou o carro de um lado, mostrou o carro do outro. Partiu para o ataque, mostrou de um lado, mostrou do outro. Lá vem o Felipe, foi para cima, vem colado, mais colado que nunca, vem juntinho. Deu uma banadinha, perdeu. Quando você anda no limite, o problema de entrar no vácuo. ele está com o bico do carro na caixa de câmbio ali. Você tem a turbulência na asa dianteira, tem a falta a falta da pressão correta na dianteira do carro, perde um pouco o carro, não é fácil. É o grande problema da Fórmula 1 hoje, que dificulta muito as ultrapassagens. Aí vem ele brigando, 7 voltas para o final, mas a corrida começou com briga e termina com briga, e sempre o Felipe Massa partindo para cima de todo mundo, porque ele foi obrigado a partir dos boxes. Tudo em função do altíssimo nível de desenvolvimento aerodinâmico que se conseguiu hoje. Eu tinha prometido que a gente ia repetir as ultrapassagens do Felipe, mas agora vamos ver essa briga real aqui, né? Depois, quem sabe, no final, a gente mostrar. No final, pra gente tentar mostrar pra você o show que o Felipe deu no princípio da prova. Saindo da 22ª posição pra vir agora. Quem sabe junta mais essa. Quem sabe junta mais. Não tá fácil, não. Calma, Felipe. Tenta mais. Peraí, né? Remou. Restando 6 voltas pro final. Aí vem ele, vem pra cima. Kubica está por ali. O Raikkonen, 7,7 na frente do Alonso. Administrando, o Raikkonen vai para a 3ª vitória da temporada, a 2ª consecutiva. O Hamilton, agora 30 segundos e meio. Atrás do Alonso. Ele está 38 segundos atrás do Raikkonen. Ia ver o pódio de binóculo. É que o Kubica e o Felipe estão 17 segundos atrás dele. Inclusive os mais velozes da corrida, o Hamilton não está entre os mais velozes. Aqueles 26, aquela que eu errei, falei 16, você bem me corrigiu, botou 26, aqueles 26 caíram para 17. Vai meio que se arrastando o Hamilton. Os mais velozes da corrida, o Kimi Raikkonen tem a melhor volta, 1:20,638. Felipe Massa é o segundo. 1:20,858. O Alonso é o terceiro, 1:21,117. A melhor volta do Hamilton é 1:21,675. Meio segundo mais lento que o Alonso. O Wurst conversando com o engenheiro dizendo que para ele continuar mantendo o ritmo que ele vem andando bem, e ele perguntou se era para ele como posso dizer, para ele economizar o motor. Fazer a troca de marcha mais cedo e tal. Baixar o giro do motor, mas geralmente eles fazem isso pelo botão, né? Por um botão. Ele falou de troca de marcha mais cedo, então deve ter algum outro probleminha talvez.
Mas o engenheiro falou para ele continuar assim, tá bom. Normalmente ele faz um mapeamento, bota um mapeamento mais baixo. E olha só, o que pode acontecer. Você está falando do Wurz. O Kubica e o Felipe Massa vão chegar para botar uma volta no Wurz. E aí não sei o que pode acontecer. Porque eles vão chegar para botar uma volta no Wurz. Aí a vantagem, tá vendo, do Lewis Hamilton para o Kubica, 17,4. E logo atrás do Kubica vem o Felipe Massa, que vem colado ali. Aí o Hamilton em relação ao Alonso, olha só como ele vem. Meio segundo, praticamente um segundo. Ele vem andando cada vez mais lento. O Lewis Hamilton cometeu o primeiro errinho dele, que foi aos precipitar, ansiedade pura por estar correndo em casa, primeiro ano, essa carreira fantástica, essa grande estrela da Fórmula 1. Nesse momento ele tem 12 pontos de vantagem para o Alonso na liderança do campeonato. O campeonato chega na metade. Agora passou um pouquinho da metade, mas são 9 provas para um total de 17. 5 voltas para o final. O Kubica e o Massa estão chegando no Wurz. Aí você está vendo o Jason Butler e o Coulthard lá atrás. 2 pilotos britânicos, grande prêmio da Inglaterra. Um é 10º, outro é 11º. O Felipe está brigando lá na frente e a TV fica mostrando aí um piloto inglês e outro escocês. Brigando por nada. A 4 voltas do final. Depois eles reclamam. Aí você vê o Button, vê o Coulthard, o inglês, o escocês. E o Pega tá comendo lá na frente. A geração é da Fórmula 1 Management. Mas há que se dizer que ela é absolutamente inglesa. E aí vem o inglês e aí vem o escocês. E o Felipe tá lá na frente apertando, brigando pelo lugar com o Kubica. E aí vem o inglês e aí vem o escocês. E aí vem os dois. Enquanto isso, o Raikkonen está 7,3 na frente do Alonso. Olha só, já 40 segundos atrás, o Hamilton. Tirou o pé, vai sustentando ali o Hamilton. Você vê ele passando ali agora, ó. Vai segurando a posição. E o Liuzzi vai parando no final. Vamos para as voltas finais. O Felipe Massa tem a 5ª posição nessa briga dele com o Kubica. Na última volta o Kubica foi um pouquinho, um décimo mais rápido, porque ele está colado atrás, é 0,5, é 0,6, o estacionamento dos helicópteros. Daqui a meia hora, nós vamos ter um quer dizer, nós aqui não, e você em casa, mas lá vai ter um congestionamento de helicóptero, amigo. É uma coisa espetacular, você vê o controle, é um aeroporto, digamos assim, montado, tem portão de embarque, tem tudo para pegar o helicóptero e fica na fila. É um espetáculo à parte. E por sorte o tempo está bom. Porque em Maincourt também tem muito helicóptero, o tempo estava ruim, teve um que caiu e morreram 3 pessoas. É verdade. Mas dá em torno de 500 voos. São 15 helicópteros, cada um fazendo mais de 30 voos. 30, cada um fazendo mais de 15. Com 15 daria 450, são perto de 500 voos que eles fazem no final da corrida para tirar a gente do autódromo. E aí o Massa, 13. E quando eu disse não foi para tirar a gente, eu disse para tirar gente. Olha o Felipe Massa ali para cima do Kubica. Tá difícil, é muito difícil. A única chance dele é tentar provocar um erro. Ele não pode arriscar, ele não pode jogar 4 pontos fora. Nessa altura, ele está 1 ponto só atrás do Raikkonen. Ele já teve 10 na frente, passa por uma fase não muito boa. Depois do Grande Prêmio de Mônaco, quando teve tudo pro lado dele, ele teve o problema da desclassificação no Canadá. Fez uma corrida melhor que o Raikkonen, foi bem em Indianápolis. Aí, como ele bota de lado. Aí depois veio o Grande Prêmio da França e a vantagem do Raikkonen. E agora de novo a vitória do Raikkonen, com ele chegando em 5º lugar. Mas tá bom, não perdeu contato. É 1 ponto só a diferença dos dois. Só para não deixar de dizer, na hora que mostrou a câmera de dentro do carro do Felipe, tinha alguma coisa solta ali por dentro, parecia a proteção que tem da perna pro cockpit. Não é nada que atrapalhe não, mas alguma coisinha lá soltou do lugar. Pode até atrapalhar, né? Aparentemente não, Galvão. Pelo que eu vi, ele não estava no caminho do volante, então não estava na lateral. Parece que não sei nada demais. Você acabou de ver a cabeça do Felipe balançar bastante. Ali, ó, do lado esquerdo, aí embaixo, tá vendo? Tem uma coisa solta ali. ali. Então não é nada que atrapalhe muito. A ondulação de Silverstone, que todo mundo, os pilotos reclamam muito de pilotos de pistas onduladas, mas a ondulação de Silverstone, segundo eles, estava assim, num ponto o pior que eles já pegaram em todos esses anos. Eu não sei nem se não é o macacão dele balançando ali, viu? Não, tem uma espuma cinza, que geralmente tem uma proteção dentro do cockpit ali pro teu joelho, ó. Ali, ó, quer ver?
Olha só. Que fica ali para dentro do chassi. Talvez tenha soltado e vindo para cá. Agora não, vamos lá. Não dá para ver. A imagem foi buscada para isso, para ver se acontece, se dá para ver ali. É quando virar para a esquerda, aí você vai dar para ver um pouco mais, tá vendo? Veja como ele vai mudar. Olha lá. Ali, ó. Tá vendo? Tem uma espuma aqui, ó. Alguma coisinha solta, mas não é nada É a demais. perna dele ali. É a perna dele. O macacão vermelho com Tem razão, com a listra branca. É a listra branca que não tinha. É a perna, é a perna dele. deles. Tem razão, tem razão. É a perna dele. Ainda bem, tá certo. Tá certo. É a listra branca do macacão vermelho. Volta final. Vamos lá para o final da corrida. Raikkonen vem para a vitória. Raikkonen vem para a vitória. Ele tem 5,8 de vantagem para Alonso. Hamilton vem uma semana atrás. 41,4 atrás do Raikkonen, mas tá certo. O Hamilton está correndo para o campeonato, vai sustentando a ponta. O Kubica é o quarto, o Felipe Massa vem na quinta posição. De qualquer forma, uma grande corrida do Felipe, largando da última posição e fazendo... As primeiras 4 voltas foram daquelas para a gente repetir. Rubens Barrichello na 9ª posição. Outra vez vai batendo na trave ali com uma parada só. Aí o Raikkonen. Não há... Tenho a impressão que não há mais azar que tire essa vitória dele, né? Últimos metros, últimas curvas. Aí vem Kimi Raikkonen, o homem de gelo. Será que ele vai vibrar? Vamos ver. Vem para a 3ª vitória da temporada. A 2ª consecutiva. Serão 5 vitórias da Ferrari contra 4 da McLaren. O Felipe Massa cai para a 4ª posição do campeonato. Mas é um ponto só em relação ao Raikkonen. Dos prejuízos, o prejuízo maior não acabou sendo tão grande. Vem o Raikkonen vibrando. Já erguendo o punho esquerdo. Aí vem ele para a vitória. Kimi Raikkonen vence o Grande Prêmio da Inglaterra em Silverstone. Vitória da Ferrari. E olha só como Alonso chegou pertinho porque tirou o pé o Kimi Raikkonen. Vai demorar 1 hora, 21 minutos, 43 segundos, 74 milésimos o tempo de prova de Kimi Raikkonen. E aí vem o Hamilton para ocupar o 3º lugar. Será que o Felipe vai atacar na última volta em cima? Olha, a última volta ele passou 3 décimos, quer dizer, ele passou colado, absolutamente colado no Kubica. E aí vem o Hamilton para cruzar da 3ª posição para o 9º pódio consecutivo. Esse caiu no colo dele, hein? Esse caiu no colo dele. É sorte de campeão, hein? Hamilton marca 6 pontos. Dá só um sinalzinho, deve ter vivido uma certa decepção. Largou na pole, esperava mais em casa. Cadê a imagem do Kubica com o Felipe Massa? Eles já passaram. O Kubica passou 7 décimos na frente do Felipe Massa. 7 décimos ele passou na frente do Felipe Massa. Raikkonen em primeiro, Alonso em segundo, Hamilton em terceiro, Kubica em quarto, Massa em quinto, Heidfeld em sexto, Kovalainen em sétimo, Fisichella na 8ª posição, os que marcam pontos. 70 pontos Hamilton, 58 Alonso, 52 Raikkonen, 51 Felipe Massa. Rubens Barrichello ficou na 9ª posição. Vibra muito o homem de gelo. Já voltamos com o pódio, quem sabe mostrando um pouquinho das ultrapassagens do Felipe Massa, que foi um espetáculo. As primeiras 4 voltas foram espetaculares. Globo, a gente se vê por aqui. Bem, amigos da Rede Globo, vamos voltando a imagem no momento em que Raikkonen deixava o carro, o homem de gelo, 2ª vitória consecutiva, volante nas mãos, ele tem que tirar o volante, tem que repor. Diz o regulamento que ele tem que recolocar o volante no lugar ali. Raikkonen em primeiro, em segundo Alonso, em terceiro Hamilton. 9º pódio seguido de Hamilton. Hamilton, esse caiu do seu colo, hein? Herbie Blush ali conduzindo o Hamilton. Tá aí o Raikkonen, aquele ritual onde eles recebem uma toalhinha para enxugar o suor, uma garrafinha de água, alguma coisa. Tá aí a figura do Kimi Raikkonen, o homem de gelo, 3ª vitória, 2ª consecutiva. Em quarto chegou o Kubica e o Felipe Massa chegou na 5ª posição. Nós vamos pro pódio já. Tem um intervalo aí. Talvez pudesse mostrar as ultrapassagens do Felipe Massa. Vamos ver as ultrapassagens. Se você chegou agora, você vai ver o Auto Esporte e depois vai ver o Esporte Espetacular. Olha só a largada. Ele só pode sair quando passar todo mundo, ó. Aí a largada. Você vai ver o carro dele paradinho ali. Tá lá parado o Felipe, ó. Só na hora que passar o último. Aí vem. Aí ele começa. E vai pra cima do Albers. São 4 voltas de 14 ultrapassagens. Não posso dar o número exato, mas que é perto disso é. Veja como ele vai passando e vai abrindo caminho e vai arriscando, sem perder tempo. Aí no momento em que ele passava o Vulso. Essa cena é impressionante. Você vai ver o que é frear depois. Não, essa é em cima do Liuzzi. Não é essa, não. Essa é em cima do Vitor Antônio Liuzzi. Aí o Coulthard chega para lá no Rosberg. Para não perder tempo, ele já bota por dentro. Já vem na ultrapassagem do Rosberg e já vai para cima do Coulthard. Já vai ali para cima do Coulthard. E o Coulthard jogou duro, jogou pesado, deu um lado de fora. Ele foi por fora mesmo. A primeira preferência dele. Aí ele fez a ultrapassagem.
Veja como ele deixa sempre para frear depois e vai indo embora, Aí o Trulli, colocou atrás do Trulli para fazer a ultrapassagem, puxou de lado. E agora os pilotos vão chegar ao pódio. A gente estava revendo as ultrapassagens do Felipe Massa. Voltamos ao vivo no momento em que Kimi Raikkonen chega no alto do pódio. Aí o Raikkonen abre o sorriso. Terceira vitória, o primeiro dos 4 candidatos ao título a vencer 3 corridas. Nesse momento, vamos ao hino da Finlândia. Raikkonen, o homem de gelo. Aí o Jean Todt, a vibração do chefão da Ferrari. E o hino italiano. Aí o final do hino, vamos ouvir então Felipe Massa. Por que seu carro não saiu do lugar? Morreu o motor, eu não sei o que aconteceu. Acabei, na hora que eu estava chegando para parar o carro, o motor morreu. E deve ter acontecido alguma coisa no sistema, algum tipo de problema que o motor morreu e foi uma pena, porque tinha tudo para fazer uma fantástica corrida, olhando o ritmo que eu tinha, olhando o carro que eu tinha. Foi uma corrida fantástica, largando em último, chegando em quinto, mas poderia ter sido até melhor ainda, talvez até ganhando a corrida. Felipe, como é que você avalia a pontuação do campeonato do jeito que ficou agora? Sempre quando acontece um problema como esse, não é bom para o campeonato. Mas meu trabalho eu fiz na pista, larguei lá de trás e consegui chegar na melhor colocação possível, até mais do que a melhor colocação possível. Mas vamos lutar, ainda não acabou e a gente está, se você olhar os 2 primeiros colocados na minha frente, sem contar o Hamilton, não está longe, então vamos tentar lutar para ganhar o máximo de pontos possível e subir de colocação no campeonato. Tá aí a palavra do Felipe Massa, Galvão. Certo, Felipe, grande corrida, Felipe. Parabéns, grande corrida, a festa do champanhe, a Fórmula 1 volta daqui a 2 semanas no Grande Prêmio da Alemanha. E olha, dos 4, aquele que teve mais falta de sorte até agora foi o Felipe. Na primeira corrida do ano, o engenheiro montou o câmbio errado. Ele teve que largar de último. No Canadá, a FIA reconhece que demorou para botar a luz verde, reconhece, já devia estar verde. Quando ele passou, ele foi desclassificado, tomou bandeira preta. E agora o motor apagou, largou de último e deu esse show. Em um determinado momento, a coisa pode acontecer para o Alonso, pode acontecer para o Hamilton. O Raikkonen não precisa, ele está na balada. O Raikkonen tem 52 pontos, ele tem 51. Tem uma hora, tem que dar um probleminha para o Hamilton, tem que dar um probleminha para o Alonso. Aí o final, Reginaldo, grande corrida. Uma ótima corrida do Felipe Massa e, para mim, a demonstração de 2 coisas muito claras. Que a Ferrari voltou a ser a melhor equipe e o Hamilton, quando não faz tudo certo, dá muita sorte. Burt. O bom é ver a reação da Ferrari, então a gente vai ter um campeonato muito embolado e muito competitivo até o final do ano. Muito bem, vem por aí o Auto Esporte. Na sequência, o esporte espetacular. A inauguração do Parque Aquático Maria Lenk, porque vem aí os Jogos Pan-Americanos a partir da próxima sexta-feira. Você vai ver Ivete Sangalo no Esporte Espetacular. A reportagem, aquela derrota de 82, a grande geração de 82, 25 anos, fazendo agora. E mais o problema do doping de Dodô. Artilheiro e estrela do líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo. E não se esqueça, hein? Você está acostumado a ver Cacete e Planeta e Diarista na terça? Nessa semana você vai ver na quarta.
Cacete Planeta e a Diarista na quarta-feira, porque na terça tem semifinal de Copa América, Brasil e Uruguai, depois de Paraíso Tropical às 9h45 da noite. Obrigado pelo carinho, pela audiência, tem muito mais esporte para você. Siga com a programação da Globo. Globo, a gente se vê por aqui. Tchau!